Check the mic and make sure it sound right, boys. Certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Aqui é o podcast da modificação. E hoje nossa querida convidada é a Tamires. Que demais, meu. Obrigado por aceitar, gratidão por vir compartilhar isso aqui. E primeiro eu tenho que falar dos nossos apoiadores, que é a galera que dá um apoio aqui no canal e tal. Agora estamos com um novo cenário, galera. Espero que gostem também, né? E quem apoia a gente é o Marquinhos Tapajós, né? Que em questão de material que nós piercing precisamos, questão de limpeza, luva, gás, tudo que abrange o mundo assim do body piercing é o Marcos Tapajós. Vai ter o QR Code aqui na tela, que nesse QR Code você consegue ganhar um desconto. Que o desconto é o Pod Modificast, que é o nosso nome, né? A palavra-chave lá para você ganhar o desconto. E também se você fazer no Pix, você ganha mais um tanto de desconto. Então são boas coisas ali que te ajudam até para você conseguir um valor acessível, beleza? E também tem a Altos Tattoo, né, meu, que é o nosso estúdio. Você que gosta da modificação, de piercing, tatuagem, vai ter o nosso QR Code também. Se você quiser fazer uma tatuagem ou piercing, entre em contato lá que também vai ter um desconto e o Rafa vai te atender super bem, meu. E também a Tribo do Sol, que é a questão do material, as agulhas que eu uso até, eu uso lá da Hornet, que é o Samurai. Você já chegou a usar? Não usei ainda, ainda mas eu sei não? quais são. Meu, é muito boa. Vai ter o QR Code também. O QR Code ainda não tá tendo na Tribo do Sol, né? Mas vai aparecer aqui na tela. O nosso QR Code é o Marquinhos Tapajós do estúdio e também dos acessórios La Plata, que é as camisetas, boné, chinelo, corta-vento também tá saindo agora, né? Tudo que vocês precisarem também vai ter aí. Entre em contato lá que o Pet vai te dar um ótimo atendimento também. Firmeza? E vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, meu? O bom até da questão do começo do apoio, que a gente já vai se soltando um pouco pra câmera, já vai ficando mais tranquila, né? E, meu, Tamires, conta aí sobre a sua história antes do piercing, antes de você entrar pra tudo isso. Tá, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Tamires Marques, eu tenho 28 anos, esse ano eu faço 29. Olha aí, meu. Comecei no piercing bem nova, eu comecei na verdade comecei a furar com 14 anos. 14, 15 anos, por volta de 2009, 2010. E aí, na real, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu só furava. Graças a Deus nunca matei ninguém naquela época, eu acho. Na época de escola, acho. Eu acho, porque não voltou. Mas... Era na escola, em casa, era casa em de casa. amigo? Na época eu tinha um namoradinho e na época ele tinha vários piercings, assim. E minhas amigas eram tudo muito patricinhas, assim, né? E eu sempre fui a mais diferente. E aí, quando eu comecei a namorar com ele tinha uns piercings e eu achava muito louco. Ele assim. foi sua referência, assim, Foi. Até hoje somos muito amigos. Que legal, meu. E aí, tipo, ele foi minha referência nessa questão, eu achava muito da hora, e eu tinha 14, 15 anos e eu queria ter aquilo. Então, ele começou a fazer uns piercings em mim, na orelha, né, coisas básicas que minha mãe ainda encheu o saco, enche até hoje, na real, ela vai assistir isso aqui. É mesmo? E aí ele fez alguns piercings em mim e eu falei, meu, eu quero aprender a fazer isso aí também. Ele falou, eu vou te ensinar o que eu sei. E ele também, muito autodidata, assim, nunca fez curso. Na época era muito difícil achar um curso. Sim. E aí ele me ensinou as coisas que ele sabia, que basicamente era passar um álcool e usar um catéter, né? E aí passar joiona com rosca lá e seja o que Deus quiser. E aí, meu, fui pegando gosto pela coisa, assim, e fui furando os amigos, furando minhas primas em casa, assim, minha mãe ficava bem doida comigo nessa época. E aí eu fui pegando gosto e foi passando um tempo, isso eu tinha 14 anos, eu fiz isso até uns 17 anos, assim. Sim. E aí quando eu fiz 18 anos que eu podia trabalhar em estúdio, Já tinha terminado os estudos, tudo eu isso? terminei a escola e eu também fazia muito piercing nas pessoas da escola. Legal, já começou a ser conhecida ali também. Mas nunca fiz na escola, eu fazia na minha casa porque eu tinha medo de ser pega. Não dava. Aí, antes de eu ir trabalhar em estúdio, eu conheci o Léo, que é um amigo de Mauá. Eu nasci em Mauá, aliás, sou do ABC. Legal. E isso foi tudo em Mauá. E aí eu conheci o Léo e nessa época ele fazia muita modificação, assim, ele era muito vida louca, que ele também fazia umas modificações muito hards e sem referência nenhuma.
E ele bifurcava a língua, ele fazia umas coisas bem hard, E ele te mostrava em foto, e assim? Porque na época não tinha... Eu via, eu acompanhava, Ah, é? né? Sério? Que eu cheguei legal, aí meu. algumas vezes no estúdio, assim, e eram umas paradas bem hard, assim, que eu não tinha noção do quão perigoso eram as paradas que ele tava fazendo naquele momento. E aí eu fui aprendendo a fazer piercing com ele, fui acompanhando, né? Fiquei meio que de aprendiz lá com ele. Era bem massa, porque era um estúdio bem pequenininho, então ele realmente me ensinava o que ele sabia. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar com uma amiga, que é a Tati. Era uma amiga minha na época. E ela tinha um estúdio que chamava Diamond Tattoo. Eu acho Legal. que ainda tem esse estúdio, em Mauá. E na época era uma referência, assim, era um estúdio bem reconhecido. E Ela eu fui era trabalhar... tatuadora? Ela era piercer e Também? depois ela começou a tatuar. Ela Sim. parou de fazer piercing porque eu entrei. E aí ela me passou o que ela sabia também. E aí eu comecei a perfurar em estúdio, né? E terminei a escola. E fiquei atendendo no Diamond 1 ano e meio, mais ou menos. E lá eu furava muito, assim, um atrás do outro. Mas eu ainda não conseguia fazer um curso, não achava, assim. Era muito pobre de informação antigamente. Mas na aqui, questão né? da técnica de começar a fazer a perfuração mesmo, te deu uma boa experiência, né? Me deu bastante, mas eu ainda não tinha uma Não noção tava completo real, ainda, né? Do é. que era uma asepsia, do que era um campo estéreo, né? De como como era fazer uma limpeza de pinça corretamente, Sim. né? Uma autoclavar corretamente. Então, assim, eu fazia da forma que eu achava que era certa. Você tinha aprendido no passado. Do que me passavam, algumas coisas eu achava na internet, assim, raramente, mas ia aplicando. E nessa época, eu conheci... A única pessoa que eu sabia que dava curso nessa época era o Snoopy, Olha que eu aí. achei, assim. E foi uma indicação de um amigo, até cheguei a conversar com o Snoopy em alguma época. Só que nessa época eu já queria fazer uma facul. E aí eu falei, acho que eu vou dar um tempinho do piercing aqui e vou estudar alguma coisa. O que trouxe essa vontade? Foi você mesmo ou foi questão da família, assim? Acho que metade Cobrando. de cada, né? É. Tipo, acho que 50% minha mãe, tipo, olha, talvez isso não te deu um futuro. E família talvez sempre isso... quer que a você família- tenha uma formação ali, né? Só que ao mesmo tempo que minha mãe me dava essa cobrada, ela me apoiava no que eu fazia. Então Legal. minha mãe me apoiou bastante na questão de piercing. Até quando eu furava em casa, assim, ela teve um momento que ela até me indicava, assim, pra algumas pessoas. Então aí já Olha aí, começou que o demais. apoio dela, sabe? E aí tinha um pouquinho essa cobrança, né, de você não vai fazer uma facul, você não vai estudar. E eu também me cobrava, porque eu também queria fazer alguma coisa, né? Tipo, eu também queria... Para? Tá tranquilo? Melhorou? Volta. E aí eu também me cobrava nessa questão porque eu queria estudar alguma coisa, enfim. Sim. E aí eu fui fazer faculdade. Quando eu fui me inscrever na faculdade, eu ia fazer arquitetura. Falei, quero fazer algo com criação. Sempre gostei de Legal. criação e tal. E aí fui me inscrever. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que tinha um curso de fotografia. E eu gostava muito de fotografar, mas assim, eu não tinha nenhum direcionamento também. Eu tinha uma câmerazinha analógica que eu usava às vezes, assim. E aí, na hora de se inscrever, eu falei, acho que eu vou fazer fotografia ao invés de arquitetura. E aí eu me Legal. inscrevi pra fotografia. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, e aí, fez a inscrição na faculdade de arquitetura? Eu falei, então, mãe, eu mudei o curso um pouquinho. E aí eu falei pra ela, eu vou estudar fotografia, eu gosto, não sei o que. Ela falou, mas talvez isso não te dê tanto dinheiro. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou fazer. E aí, na época, eu dei um tempo do piercing do estúdio, eu saí do estúdio. Mas eu ainda fazia alguns piercings em casa, né? Como eu fiquei esses 2 anos perfurando, eu acabei criando algumas amizades, Sim, que ainda alguns não tem retornos, pessoas ali que fideliza, confiam em você, né? Fideliza. E aí eu furava em casa de final de semana, né? E comecei a estudar. E aí nessa época eu precisava de um trabalho fixo pra pagar a facul. E aí eu fui trabalhar num call center. Que foi na época que eu quase enlouqueci. Nossa, imagina, meu, você é louco. E aí eu fui trampar num call center e eu pensei, não, isso aqui é só um plano. Vou fazer a facul, vou terminar a facul e aí eu saio desse trampo. Sim. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar na FMU. E aí eu fiz quase 1 ano lá de faculdade. E aí teve algumas desistências quando a gente mudou de um ano pro outro. E eu acabei trancando a FMU. E aí eu pensei, eu quero continuar estudando fotografia. Aí eu fui pro Senac. E aí no Senac eu fiz um tecnólogo, que foi lá que realmente eu aprendi muito, assim, tipo, em questão de técnicas. É mesmo? Você acha que vale mais a pena, assim, fazer uma faculdade ou esse Olha, curso? A faculdade foi legal porque eu fiz
basicamente 1 ano de fotografia preto e branco. Então eu aprendi desde revelação, né, de processos químicos, até ter aula de direito, ter aula de jornalismo. Então foi muito massa fazer. É uma questão mais concreta, assim, então, a faculdade, sim. né? E o tecnólogo é uma questão mais prática, né? Sim. Então lá no Senac eu realmente praticava, fazia fotografia de moda, fotografava em estúdios. A gente fotografou ensaios do Corinthians, de futebol, do Palmeiras. Então, assim, foi realmente muito técnico, né? E nessa época eu tive aula com uma professora, a Carol, e ela fotografava pra revista Caras. E aí ela me chamou pra ser assistente dela em um desses eventos, e aí eu comecei a fazer uns trampos demais, assim. Fui assistente dela pra fotografar. Chegou pra a ver algum famoso, assim, tal? Sim, a gente fotografou o aniversário do Fábio do Fábio Assunção. Nossa. Foi bem louco, foi um rolê muito aleatório, assim, tipo, foi bem da hora. E assim, eram uns rolês que eu se eu não tivesse entrado na fotografia, assim, eu não teria acesso, né? E aí, nessa época, eu comecei a fazer esses freelas, eu namorava uma mina que estudava moda, então eu caí muito pra fotografia. Uma coisa foi casando com a outra. Sim. E aí eu comecei a fazer muita fotografia de moda, eu fazia alguns editoriais, e aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? E aí eu entrei bem de cabeça nessa época na fotografia. E aí eu consegui um trabalho num estúdio fotográfico, eu ia saindo de um trampo engatando em outro, E mesmo assim continuava perfurando, nunca parei com o piercing. Nas horas vagas ali, né? Estava sempre fazendo piercing, furava meus amigos, furava... E era legal porque os meus amigos sempre me apoiaram muito, assim. Então, demais, meu. Sempre teve os amigos que, não, vou fazer com você, vou esperar você ficar de folga. Então, isso é legal porque tava sempre sendo um apoio, né? Porque algumas vezes eu pensava, talvez eu não queira mais fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu sentia muita falta. E aí eu saí da fotografia de moda, fui trabalhar no estúdio fotográfico, que era em Mauá. Já era lugar fechado, lá pessoas particulares, né? Sim, não era mais evento. Lá já era uma parada bem mais padrão, assim, né? Eu fotografava muito casamento, fazia muito trabalhos mais fechados, então eu trabalhava engomadinha, não tinha nada de tatu, eu era, tipo, tinha cabelo grande, então era bem mais tranquilo. É mesmo? Você não tinha nenhuma tatu nessa época que você ficou trabalhando com piercing? Não sentia nem vontade? A primeira tatu que eu fiz foi com 17 anos. Ah, você já tinha, então, mas era... Mas era pequenininha, era uma pimentinha aqui, assim, que eu não sei porque que eu fiz aquilo. E aí, já cobri, aliás. E eu fiz essa pequenininha, assim, infernizando muito a minha mãe, porque ela não queria deixar. E aí depois eu fui fazendo algumas, mas eu fui tatuando as pernas. Então, como eu trabalhava em estúdio e era de calça, não dava pra ver. Os braços eu demorei muito pra tatuar, assim. E aí foi me surgindo essa vontade de ser mais tatuada. E esse lugar que eu trabalhava era muito chato, assim, mesmo com essa questão. Roupa, assim, eles trabalhava de camisa e tal. E aí eu comecei a tatuar os braços, até aqui, assim, mais ou menos. E aí eu percebi que o dono do estúdio que eu trabalhava, ele começou a meio que dar uma encasquetada, assim, tipo, né, você tá começando a fazer essas tatus, aqui é um lugar muito sério, nananã, aí começou, né? E aí eu já comecei, tipo, meio que, perde o gosto, acho que eu não quero mais trampar aqui. Primeiro porque ele pagava muito mal, não valorizava o meu Não, trabalho, pra variar. Eu tinha equipamentos muito caros, e aí eu tinha que usar os meus equipamentos e tal, e aí eu cheguei num acordo. Falei, olha, eu vou trabalhar com o seu equipamento, então, porque eu tô gastando o meu aqui e você tá me pagando muito pouco. E aí começou essas rusgas, né? E aí ele começou a implicar com as minhas tatuagens, que na época nem eram tão visíveis. E eu lembro que na época eu tinha cabelo comprido, e aí eu raspei a lateral do cabelo. E quando eu ia trabalhar, eu jogava o outro lado em cima. E um dia eu estava editando umas fotos, eu tinha uma sala, e eu fiz um coque no cabelo, e ele não tinha visto que eu tinha raspado essa cabeça. E aí ele entrou na sala e ele viu minha cabeça raspada. E aí, assim, ele ficou indignado. Sério? Então aí começou as rusgas e tal, e aí, tipo, eu já não tava muito afim de trabalhar lá, e conversei com ele pra ser mandado embora, e aí ele me mandou embora. Mas eu percebi que também aquilo foi meio que um alívio, assim, de tipo, né, tatuagem, cabeça raspada e tal. Então ele já começou meio que dar uma encasquetada em cima, assim. E aí quando eu saí de lá, eu continuei trabalhando autônoma.
fui trabalhar com fotografia, mas aí eu trabalhei pra mim. Trabalhei 1 ano e meio pra mim e foi uma das melhores épocas. É porque mesmo, meu? Você conseguiu ter uma clientela assim nesse meio tempo? Consegui, porque eu continuei no ramo de casamento, né? Comecei a fazer uns ensaios, fazia aqueles trash the dress, que são ensaios antes do casamento, né? Making off, então eu tinha um trabalho bem forte com essa questão de casamento, assim. Só que ao mesmo tempo era muito formal e muito trabalhoso. Eu montei uma equipe, né, com os amigos da faculdade na época. Perfeito. Então eu tinha 2 amigos que filmavam, tinha um amigo que era minha segunda câmera. E a gente montou essa equipezinha e foi legal, assim, 1 ano e meio a gente manteve isso. Só que era muito trabalhoso e eu já tava tipo assim, muito formal pra mim. E nesse tempo... Foi quanto tempo, então, só na fotografia? 4 anos, quase 5. 4 anos, sim. caramba. Na real, eu nunca parei, né, de fotografar. Hoje em dia Sim, eu não... mas só trabalhava com isso, né? Sim, eu ia migrando, mas sempre deixando o outro trabalho de segunda opção, né? Nesse meio tempo eu ainda perfurava. E aí, depois disso... aí eu cansei também de fotografar casamento, nunca consegui ficar muito tempo numa coisa só ali. Sim. E aí eu falei, galera, vou fazer outra coisa, vamos desmanchar essa equipe aí. E cada um foi pro seu lado, foi massa. E aí eu falei, porra, talvez eu queira trabalhar num estúdio. E aí nessa época, final de ano, assim, eu tava, tipo, muito desgostosa da vida. Tipo, não sei se eu volto pro piercing, se eu volto pra fotografia. Eu tava, assim, muito indecisa. Aí eu pensei, vou dar um tempo, vou ficar 1 mês sem trabalhar, mas isso é impossível, porque eu não consigo. E aí eu namorava uma outra mina na época, e aí uma amiga minha era gerente da Chili Beans, e ela falou assim, preciso de uma pessoa pra trampar na Chili de Santo André, vamos? Eu falei, por que não? Uma experiência nova, vamos experimentar, eu vou. né? E aí eu fui trabalhar na Chili Beans, fiquei 6 meses, eu acho, fiquei bastante. Virei VR da loja lá e, eu gostava pra caralho, porque lá eu podia ser tatuada, lá eu podia... né, ter piercing, podia trabalhar com os braços de fora, com a cabeça raspada na lateral. Então, assim, foi um trampo meio que abriu a mente, assim, pra eu, tipo, real, não deixar de ser o que eu queria ser. Sim. E o que é VR? Desculpa. VR é, tipo, um vendedor quase gerente, sabe? Tipo, tomava conta da loja quando o gerente tava fora. E aí? E aí, tipo... eu falei, porra, talvez eu não queira mais ficar trampando em lugares que ficam me vetando de ser tatuado, de fazer as coisas que eu quero, né? E aí, nessa época, uma vez eu tava na frente da loja e passou um amigo meu que trabalhou comigo no primeiro estúdio lá atrás, no Presunto. E ele é tatuador. E aí ele passou e falou, caramba, não acredito que você tá trabalhando aqui. Eu acabei de abrir um estúdio aqui em Santo André. Olha! Acabei de abrir um estúdio aqui em Santo André. Eu queria muito que você trampasse comigo, não sei o que. Eu falei, Fre, não, acho que eu não quero trampar com piercing agora e tal. Ele, não, vai conhecer um dia. Falei, tá. Aí um dia eu subi lá, fui lá conhecer o estúdio e assim, entrei no estúdio e me apaixonei, porque era um estúdio enorme. E aí ele falou assim, aqui você vai trabalhar do jeito que você quiser, com a joia se você quiser, você tem sua sala, você tem sua sala de esterilização, você que manda. É 30% pro estúdio, e é isso aí. Aí eu fiquei assim, caramba, tipo, o primeiro estúdio que eu trabalhei não era assim. Né? Aí eu já fiquei meio, uma porcentagem maior, um livre-arbítrio. Nossa, primeiro estúdio que eu trabalhei, eu ganhava R$10 por perfuração. E o piercing lá era R$30. E aí eu fui trabalhar em Santo André, e aí... lá na época, a perfuração, quando era outro piercer que trabalhava lá, ele cobrava R$40 na época. E aí, quando eu fui trabalhar lá, aí eu peguei e saí da Chili Beans. Falei, vou ficar agora esse finalzinho de ano sem trabalhar. Isso era dezembro, né? E aí ele falou, vem, cola aqui, trampa aqui até janeiro, sente como vai ser e tal. Eu falei, e é um mês que te dá bastante movimento, né? Mas aí eu pensei, nem vai dar nada, né? Não sei o quê, tipo, tentando me sabotar, né? Aí eu falei, beleza, eu vou. Comprei umas joias, comprei um material e tal. Na primeira semana que eu fui, assim, eu atendi, tipo, 50 pessoas. Tipo, estourei. Nossa! Aí eu falei pra minha ex-namorada, eu falei assim, caramba, será que isso é um sinal pra voltar pro piercing? Sinalzão. Aí ela falou assim, Messi, você trampa bem, não sei o que, talvez seja legal, você vai trabalhar do jeito que você quer, e me apoiando também. Falei, beleza, então eu vou segunda semana. Vamos ver como vai ser. Aí fui, estourei de novo. Aí, final de ano. Aí eu falei, vou ficar de boa. Em janeiro eu vejo o que a gente faz. E aí eu engatei nesse estúdio.
E nessa época eram 4 amigos meus que fizeram parceria e trabalhavam lá. Então, era um ambiente muito legal de trabalhar. Só de amigos, da Tudo hora, bem que eu né? pirava, porque eu era a única mulher, então às vezes eu queria matar todos. Mas eles me respeitavam muito, então quando Demais. tinha reunião e tinha essas paradas assim, eles sempre me escutavam muito. Uhum. Eu fiquei 3 anos lá. Chamava Tatuaria Santo André. E nessa época você não tinha nem workshop ainda, você trabalhava Ainda da não forma fiz. que você sabia. Foi aí que eu fui entrando. É. Uhum. Aí eu fiquei 3 anos nesse estúdio e foi lá que eu decidi, tipo, focar realmente no piercing. Então, eu fotografava ainda, fazia alguns freelas pra fora, fazia, Boa. às vezes eu ia como segunda fotógrafa, às vezes eu cobria algum amigo, às vezes eu fazia uns freelas pro Doni, que era o meu primeiro chefe lá atrás. Sim. Então eu tava sempre fazendo alguma coisinha, né? Sempre ganhando um dinheiro fora do piercing com a fotografia. Sim, não só num ponto fixo, Sim. não, né? E aí, eu fiz um ano lá na tatuaria. E antes de eu ir trabalhar lá, quem trabalhava lá um tempinho antes de mim era o Vinícius. Olha Vinícius aí, Marques. que demais, meu. Ele trabalhava lá. Ele trabalhava lá, o estúdio era do Rafael Nascimento, que é um tatuador. Uhum. E o Vini trabalhou lá não sei quanto tempo, mas eu acho que foi mais de um ano. E aí trabalhou um outro piercer e depois entrou eu. Então, eu já sabia que o Vinícius trampava lá nessa época. Você já conhecia ele? A Já gente se conhecia conhecia vista? de Instagram só, Ah, de sim. Orkut e Instagram. Orkut, ó. É. E o Facebook. E aí, mas a gente conversava assim só nas redes, nunca tinha se visto pessoalmente. E aí quando deu 1 ano e meio trabalhando lá na tatuaria, eu pensei, pô, acho que eu vou começar a procurar uns rolês aqui, né, pra estudar e tal, ver se eu Boa. acho alguma coisa. E aí eu via que o Vini e outras pessoas começavam a postar e tal. Eu falei, meu, o Igor nessa época a gente se adicionou. É mesmo? Aí eu conheci o André, foi por Instagram também, curtindo trabalhos, né? E aí teve o primeiro workshop do Gap. E aí foi aonde eu me interessei de ir, fui ver, se eu não me engano foi do Sala. Aham, foi no X-Pierce. Foi, faz uma Sala e a cota. T-Angel. Foi. Aí eu fui nesse workshop. Foi o primeiro, Foi esse? então. Foi o primeiro. Aham. Fui nesse primeiro e aí, tipo, minha cabeça, pá, Imagino. tipo, caralho, tipo, dá pra Que estudar isso. piercing. E aí Dá foi pra aonde, viver assim, disso mesmo. ampliou tudo. Que aí foi onde eu realmente entendi que... Porque eu gosto de coisas muito técnicas, tô sempre estudando. Então, na hora que eu vi que dava pra estudar e mudar o que eu fazia, eu falei, nossa, é isso. E aí, quando eu trabalhava em Santo André, eu já conseguia aumentar o valor do piercing antes de estudar. Então, eu já cobrava R$80 pra perfurar. Aí, eu conhecia todo mundo do Legal. body piercing. Já Então, mudou a qualidade da joia. e aí, às vezes, o cliente, tem muita alergia, não, então vamos pôr titânio. Aí, eu já comecei a trazer outras coisas. Aí, quando eu fiz o workshop, eu descobri o que era agulha americana. Então, eu fui aos pouquinhos, sabe? E aí, nessa época... eu comecei a acompanhar todas as coisas do Gap, assim, questão que o André postava com a Tati e tal. E aí eu fui acompanhando. Então, todos os workshops que tinha, eu queria ir. E aí eu fui conhecendo o pessoal, né? Conheci o Matheus nessa época, que faleceu. A gente ficou muito amigos, conheci o Renato. Então, fui entrando nesse meio aí. E aí eu comecei a acompanhar todos os workshops do Gap. E aí a gente tinha um grupo no WhatsApp. E aí foi aí que a gente começou a compartilhar trabalhos, e aí eu comecei a fazer Legal. amizade com o André Fernandes. Então foi bem massa, porque aí eu fui realmente entendendo que dava pra viver de piercing. Sim. E nisso já tava fazendo 2 anos e meio trabalhando lá no estúdio, e aumentando o valor e fidelizando o cliente. E aí depois disso eu engatei e foi que foi, assim. Aí quando você juntou a fotografia e o piercing junto, foi depois desse workshop ou antes você já meio que brincava ali? Não, já foi bem antes. Na verdade, quando eu comecei a fazer fotos de piercing, eu já comecei a trabalhar a fotografia em si. Porque como eu já fotografava muito lá atrás, quando eu comecei a fazer fotos de joia, eu já trouxe essa carga, né? Ah, Então, legal. pensava, quero fazer uma foto de piercing, mas eu queria uma foto de perto, não de longe, pra pessoa ver o detalhe. Verdade. E aí eu já comecei a pesquisar, comprei uma lente macro. Na época eu fotografava muito com câmera, né? Então eu comprei uma lente macro pra câmera, só que eu ainda não gostava muito do resultado. Aí comprei uma lente, foi quando estourou aquelas lentezinhas de celular, e aí eu comprei uma, e aí eu comecei a estudar fotografia macro. Sim. E aí foi o que foi chamando a atenção no meu trabalho, porque eu conseguia mostrar muito a delicadeza da joia, né?
E isso é o que chamou a atenção quando eu começava a mandar minhas fotos nos grupos. Sim. Que foi aí que eu comecei a conversar com o André. Que a Jorge de pedraria, tudo isso Foi. se destacou Sim, bastante, né? Bastante. E isso também começou a chamar muito cliente, porque os clientes começavam a ver a delicadeza da joia, nananã. Então eu já vim trazendo a fotografia pro piercing desde quando eu comecei a fazer as fotos, né? E aí, depois dessa época, não parei mais de estudar. E aí teve o primeiro... Foi o primeiro... Não, foi o segundo, né? Que aí foi no Tatuí, que o Sim. Gap. Que aí foi quando veio a Gladys, veio todos os piercers que palestraram, né? O Luiz Garcia, o Dani Erna. E aí foi quando a gente estourou, assim, porque aí foram 4 dias de estudos, né? E aí eu, tipo, porra... Já Entrei, abriu a mente falei, de fato nossa, de todo caramba, mundo, tipo, né? todas as referências que eu vejo na internet aqui. É. Você tava nesse também, né? Eu tava trampando no evento. Mas eu lembro que a gente se trombou lá. Sim, eu cheguei a subir lá na hora do intervalo, Foi. foi tudo. Até o Willis falou, eu acho que você não pode estar aqui não. Vou dar uma fugida. Né, o Will, o filho do dono do evento que me trouxe, Sim. então eu posso dar um rolezinho aqui. Eu Sim. saí até na foto lá, meu, Sim, por na isso hora eu tô da falando venda. que eu lembro de você lá. E aí, teve esse primeiro gap e tal. E aí, nessa época, eu tava ainda no estúdio de Santo André. E aí, os meninos desfizeram sociedade lá. A gente mudou o estúdio de lugar. Só que eu já tava com vontade de sair do estúdio, né? Uhum. Saiu todo mundo, desfez tudo. E aí, eu falei, pô, talvez eu queira algo novo, né? Yeah. Aí, nessa época, eu saí da tatuaria. E uma amiga minha tinha uma clínica de estética. Tem ainda. Demais, hein? E aí ela falou, meu, eu tenho uma salinha vazia aqui, se você quiser atender os clientes aqui por enquanto, pode vir, você me paga 20% de porcentagem aí e faz o seu trampo. E ela tem um público muito feminino, né? Então, E a maioria do nosso público é feminino. Além do espaço ser mais aconchegante para as mulheres, né? Sim. Diferente de um estúdio de tatuagem mesmo, né? sim, com certeza. E aí a gente unia o útil ao agradável, porque ela atendia as clientes passavam pela minha vitrine, via as joias e queria Certo. fazer um piercing. Então foi bem legal. Eu fiquei pouco tempo lá, fiquei 3 meses. Mas aí foi onde eu senti a autonomia de trabalhar sozinha. Assim, falei, pô, talvez eu queira fazer isso daqui a um tempo, né? E aí eu fiquei 3 meses trabalhando lá. E aí nessa época eu conheci o Leandro. Na verdade, eu conheci o Leandro lá atrás, no primeiro estúdio. Que o Leandro, ele era cliente de um tatuador que trabalhava lá. Olha aí. Ele ia com a Andresa e eles nem sonhavam em perfurar. Sério? Aham. Caramba, meu. Acho que já tem quase 10 anos que a gente se conhece. Caramba. E aí ele tatuava lá. E aí a gente sempre manteve essa amizade e tal. E aí um dia ele me mandou mensagem e falou assim, pô, amiga, tem um estúdio aqui na Galeria Ouro Fino, e trabalhava no Nave nessa época, né? Tem um estúdio aqui na Galeria Ouro Fino do Peter, um amigo meu, e eles estão precisando de um piercer. E uma das piercers, a piercer que trabalhava aqui vai embora daqui, né? Vai sair do Brasil e tal. E indicou você, e eu também indiquei você. Boa. Então eu queria que você viesse aqui. Eu falei, amigo, eu tô trampando numa salinha, tô tão de boa. Caramba, então Sabe? isso é difícil, hein, meu? Não, mas é que realmente eu tava estável, sabe? Sim. Tava trabalhando pra mim, fazendo uma grana, Sim. tava confortável, assim, tipo, não tava pensando real Não em querer vir fazer pro mudar assim centro. do nada também, É, né? tinha 3 meses que eu tava lá, comprei uma maca, tava investindo, Sim. né? Aí ele falou, não, mas vem conhecer, pelo menos, vem tomar um café comigo. Eu falei, ai, tá bom, eu vou. Aí eu fui, tomei um café com o Leandro, ele me apresentou lá pros caras e tal, conheci o Feijão, Feijão, gente boa demais. Demais. O Feijão era o gerente do estúdio. E aí eu já tinha essa bagagem de fotos, de estar estudando e tal. Então quando eu fui, eles falaram, meu, aqui você vai trabalhar do jeito que você quiser. A gente não vai falar Perfeito. um A. Então eu já fui com essa autonomia, né? Então, aí eu já trabalhava com a Milênio, né? Já trabalhava com Joias Titânio, trabalhava com todo mundo. Então já oferecia umas coisas mais de Já qualidade. tinha o trabalho da biossegurança, Sim, já tinha já todo esse tava- conhecimento. Já tava perfurando com agulha americana nessa época. Perfeito. Na época nem era autorizada pela Anvisa, É. né? Até ser, então era naquela muquia. Se entrasse, se perdia. Nossa, assim. E aí eu falei, pô, sei lá, será que eu venho pro centro? Aí eu pensei, pô, o Leandro tá aqui, o Vini trabalha lá em cima, os 3 trabalhavam na mesma galeria. Eu falei, vou vir, talvez seja legal vir pro centro, porque acho que meu trampo vai ser mais reconhecido. Saí de Santo André e fui pro TSP. No TSP eu fiquei pouquíssimo tempo, eu fiquei 2 meses lá. Por quê? O estúdio fechou. Nessa época, foi um final de ano, assim,
E aí a vigilância tava assim, caindo em cima, matando. Era um estúdio Eita. pequeno. Então, assim, eu sabia que ir pra lá seria algo provisório, até eu conseguir algo mais fixo. Porque, primeiro, que a sala era junto com os tatuadores. Então, me incomodava muito fazer trampo na mesma sala do tatuador. Então, já era uma parada que eu pensei assim, pô, eu vou vir, vou criar uma experiência e quando eu conseguir um lugar com espaço melhor pra eu trabalhar, eu vou. E aí eu fui e, assim, foi muito massa, porque eu fiquei só 60 dias no estúdio, mas, assim, eu fidelizei muito cliente, porque os clientes iam atrás de mim. E aí, quando eu saí quando eu tava no TSP, o André me mandou mensagem. Ele falou assim, eu vou abrir um estúdio, vou abrir uma sala de piercing. Não sei como vai ser, não sei se vai dar certo, mas assim, eu queria muito que se der certo você trabalhe comigo, você pode vir perfurar tipo 2 dias na semana pra me cobrir e tal. Aí eu falei, caralho, que foda, né? Tipo, eu vou. Eu falei, não, demorou, eu vou. Conversei com os meninos do estúdio, falei, 2 dias da semana eu vou me ausentar aqui porque eu vou trabalhar num outro lugar. Mas é isso aí, quando eu não tiver... Se realmente necessitar de outro piercer, eu chamo alguém pra me cobrir nesses dias, senão a gente agenda, enfim. Deixei tudo bem alinhadinho. Só que aí eu saí do TSP antes de ir pra Milênio, porque a Milênio ainda tava em construção. Tipo, quando eu fui conversar com o André, nossa, tava rolando obra ainda, assim, tipo, a sala nem tava pronta. E aí eu falei pro André que eu ia os 2 dias da semana, só que aí o TSP fechou. Caramba. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pro André. Falei, olha, André, eu saí do estúdio que eu tava, então caso precise ficar na loja mais de 2 dias, ou outros dias que você viajar ou estiver fora, eu estou disponível. Aí eu pensei, se não rolar, eu fico em Mauá, né? Vejo se eu arrumo algum outro estúdio. Enfim, não me desesperei, porque estava sem trampo. E aí eu fui pra Milênio, nessa época era eu e o Felipe Clash. A gente se conheceu lá pessoalmente, a gente se conhecia só de internet. É mesmo? Caramba. E aí a gente trabalhou juntos, só que os dias que eu folgava, o Fê ia. E tinha dias que a gente ia juntos também. Então foi uma época legal, porque a Milênio foi crescendo, né? A gente foi crescendo bastante. Então o André perfurava também, só que nessa época ele tava viajando bastante. Então a gente ficava mais com a Tati lá e tal. E aí, eu fiquei na Milênio 3 anos. O Fê saiu uma época, aí ficou eu, depois entrou o Leandro, um outro Leandro, não o Leandro do Nave. E aí trabalhou lá comigo. Então foi uma experiência muito massa, porque aí quando eu fui trabalhar na Milênio, eu tive acesso a muitas coisas, né? Além de joias, materiais e estudos, porque aí em todos os congressos que rolava eu estava, trabalhei em alguns gaps, trabalhei com vários piercers, né? Pô, Eugênia, Luiz Garcia, o Sérgio Tinaut. Porra, muita gente. Acompanhei bastante gente. Trabalhei com o Shiva. Então, foi muito gratificante, assim, essa parte da minha vida em trabalhar lá. Não só pelas oportunidades, mas também por reconhecimento também, né? Porque entendo que se eu fui trabalhar lá foi porque meu trabalho chamou atenção e era bom e tal. E aí eu saí da Milênio, fiquei 3 anos lá. E aí, quando eu saí de lá, é sempre final de ano, não sei o que acontece. É sempre final de ano. E aí eu saí de lá e minha ex-namorada queria ir pra Salvador. E a gente tem umas amigas que trampam lá. E eu nunca tinha feito guest, né? Nunca não sabia como era e tal. E aí eu falei, eu vou descansar esse final de ano e ano que vem eu vejo, né, o que eu faço. Já tava com pretensão de ter um cantinho pra mim, né, de trabalhar sozinha e tal. E dar uma viajada também, né, meu? E aí ela falou, por que você não faz um guest lá em Salvador? Aí eu pensei, ninguém me conhece em Salvador, para de loucura, você tá causando. Internet hoje em dia tá Aí ela falou, não, vamos divulgar e tal. Aí conversei com a Amanda, que é uma grande amiga lá de Salvador. E trabalha ela, a Marta e a Carol Calil, que é piercer lá. E aí eu conversei com elas, não, vem pra cá, amiga, vamos divulgar. E elas começaram a divulgar e elas são umas tatuadoras muito famosas em Salvador, então super ajudou essa divulgação delas. E aí eu postei que ia pra Salvador. Eu fiquei 10 dias lá e eu trabalhei 8. Eu tive que fechar a agenda nos 2 últimos dias, porque senão eu não ia conseguir curtir a viagem. E aí foi muito louco, né? Porque aí eu pensei, caralho, velho, tipo, eu tô em outro lugar e as pessoas, tipo, agendaram comigo 1 mês antes pra fazer trampo comigo. E eu consegui fazer isso, tá ligado? E aí, tipo,
Falei, Legal. nossa, que louco, né? E eu tenho essa parada de ficar me sabotando, né? Aham. Porque eu falei, se ela não insistisse, tipo, não, vamos divulgar. Você eu não nem tinha teria, ido. eu teria ido, mas eu teria ido pra dar um rolê só, É. sabe? E aí depois disso desencadeou, assim, porque eu voltei de Salvador e aí eu pensei, pô, o que eu vou fazer agora, né? Tipo, eu não consigo abrir uma sala agora, um investimento, trabalhar do jeito que eu quero, depois de toda a carga que eu trouxe, Sim. tipo assim, eu fiquei muito exigente mesmo, porque a gente se torna exigente quando começa a trabalhar Com certo, certeza. né? E aí, nessa época, eu e o Kami-sama morávamos muito um do lado do outro, parede com parede, tipo, se batesse, É mesmo? escutava. Nós éramos vizinhos. E aí, ele estava indo pro Nuvem, que foi o último estúdio que eu trabalhei antes de trabalhar Por isso eu sozinha. achei que vocês dois era... Que nós éramos donos, né? Sim. Não, o Nuvem, ele é do Gava, que é um grande amigo também, muito querido. E o Kami estava arrumando a sala dele lá. E aí ele falou, meu, você não vai ficar sem perfurar esse tempo, você vai, se vira, você vai trabalhar comigo, fica lá no Nuvem, a gente vê o que vai dar. Boa. E aí nessa época o Kami tinha uma salinha em casa de atendimento. E aí ele falou, meu, vamos atendendo aqui na salinha até o Nuvem ficar pronto. E aí eu fiquei atendendo na Vila Mariana, morava na Vila Mariana. E foi muito massa, assim, porque quando eu fui atender nessa salinha, eu pensei, pô, ninguém vai vir aqui fazer trampo, sabe? Tipo, é longe da estação e tal. E foi, tipo assim, uma das semanas que eu mais trampei. Eu atendi uns amigos blogueiros, atendi uns amigos muito da hora que divulgou meu trabalho. E aí depois a gente foi pro Nuvem. Então eu fui com o Kami pro Nuvem quando ele abriu a sala dele lá. Então foi muito especial, assim, esse convite que ele me fez, essa ajuda que ele me deu, porque nessa época eu tava sem trabalho, sabe? E aí, quando eu fui pro Nuvem, era realmente muito provisório. Eu pensei, vou ficar uns 2, 3 meses até arrumar um canto, né? Ou sei lá, vejo o que eu faço. E aí, acabou que eu fiquei 1 ano e 1 mês no Nuvem. E foi, tipo, um dos estúdios mais legais que eu trabalhei. É cheio de artistas muito foda lá. O Nuvem eu sempre indico pra todo mundo que eu atendo. Quando clientes querem referências de tatuadores e tatuadoras. Demais, meu. É um estúdio muito massa, assim, todos os clientes que foram lá, entravam no estúdio e falavam assim, nossa, que energia da hora, que lugar da hora, tipo, lá era uma casa antiga, né, e aí os meninos reformaram pra fazer o Nuvem. Então, real, assim, foi um lugar que me deu muito conforto, nessa época que eu fui trabalhar lá, foi muito massa, e essa ajuda toda do Kami, né, de tipo, não, você vai atender aqui, não, vamos se virar, e nananã. E aí eu fiquei, tipo, muito tranquila, porque eu tava muito afobada, né? De tipo, nossa, caramba, o que eu vou fazer? Tô piranana. E aí eu fiquei mais tranquila, então... Aí continuei o meu trampo, e aí fui atendendo muitos clientes, os clientes que vinham me seguindo lá de Santo André. Até hoje eu atendo gente de Mauá, sabe? Então, eu não parei. E aí, nesse tempo no Nuvem, eu me dediquei a fazer alguns guests, fui viajando e tal. Ah, legal. É bom que você também já estava mais aberta pra conseguir Sim, aí fazer eu já esses fiz trampos, outras né? viagens, voltei pra Salvador, foi muito louca. A segunda viagem pra Salvador também eu estourei de trabalhar. E aí eu fui ficando mais calma. Eu falei, não, agora eu consigo sentar e me planejar pra saber o que eu vou fazer. E aí veio a quarentena, né, que derrubou todo mundo. A gente tentando trabalhar de casa, não podia atender e tal. E aí eu fui me planejando. Tipo, uma hora essa quarentena vai ter que passar e aí eu vou ter que ver o que vai acontecer. Não estava nos meus planos abrir uma sala no meio de uma quarentena. Acho que tem que ser muito louco pra fazer isso. Mas aí, ao mesmo tempo, acabou que eu fui pesquisando e aí fui achando coisas legais, aproveitei que os valores abaixaram. Boa. E aí eu entendi que eu não queria abrir uma loja de rua neste momento, que eu queria trabalhar um pouco mais privada, até porque agora eu comecei a dar algumas aulas, estou participando de alguns workshops, então não tem como eu ter uma loja de rua neste momento, porque eu vou me sobrecarregar mais ainda. Verdade. E aí eu consegui abrir uma salinha pra mim, atendo muito perto aqui, atendo na Santa Cecília agora. Trabalho com hora marcada lá, então agora eu tô um pouco mais tranquila na questão de horários, né? Tô tentando conciliar essa parada de workshops, de estudar, de atender cliente. Mas agora tá muito suave, assim, nessa questão, né? Não pretendo mais trabalhar com ninguém, não pretendo mais trabalhar pra ninguém, porque agora eu atingi um momento que eu quero trabalhar pra mim e é Tá isso, sossegada, assim. tranquila, assim, né?
Mas essa experiência toda, assim, de trabalhar em outros estúdios, acho que é uma carga muito importante, assim. A gente vem lá de trás trazendo tudo, então eu acho muito foda, acho que foi necessário mesmo. Sou muito grata a tudo que eu aprendi lá de trás até aqui. Uhum. E aí, bom, falando da parte de workshops, eu palestrei. Como que foi entrar assim, como foi a oportunidade pra você dar o seu primeiro workshop, né? A primeira vez foi bem louca, Ah. porque foi no Tatuíque, né? O André me chamou pra palestrar, foi no... acho que foi 2014, você tava, né? Foi 2014. 14 não, 2015. Foi 15? Acho que foi 15. Nossa, a gente tá ficando 14, velho. que 14 eu não tava ainda aqui em São Paulo. Foi... 2015 que foi de 16. 2016. Foi por aí, 2016, 2017. E aí foi um work bem legal, porque foi o André, a Flávia, o Johnny Neves, o Gui Rádio de BH. E o André Meyer. O André Meyer, e foi muito louco isso, né? Porque aí, tipo, eu tinha lido o livro dele, Nossa, e aí eu falei demais, assim, caramba, que foda, né? Tipo, eu vou palestrar com os caras que eu admiro no trabalho e tal. No entanto que eu peguei o meu certificado e só tinha a assinatura do André, né? Tem o nome de vocês tudinho que deram palestra, Sim. só que a assinatura era só do André Fernandes. Sim. Aí eu fui até o André Meyer e falei, irmão, eu quero a sua Assina assinatura aqui. aqui no meu certificado, pô. Da hora. E aí, esse dia aí foi o dia que eu conheci ele pessoalmente. Pô, gente, da hora demais, né? E aí, quando o André veio com essa ideia, ele falou assim, meu, o que você acha de você palestrar com a gente e tal? Eita. Aí eu falei, tipo assim, como assim palestrar, né? Ele falou, não, vai ser um workshop pequeno. Vai ser no Tatuíque e tal, acho que vai ser, sei lá, umas 40, 50 pessoas, vai ser tranquilão. Pequeno, né? Aí eu falei assim, tá. Aí ele falou, você pode falar sobre fotografia, você gosta e tal, não sei o que. Eu falei, beleza, vou criar uma classe de fotografia. E isso foi uns 2 meses antes, né? Então eu fiquei esses 2 meses trabalhando na classe e tal, estudando o que eu podia falar. Enfim, quando chegou no dia, a gente foi palestrar lá e tal, e aí quando eu vi a quantidade de pessoas que estavam entrando naquela sala, eu fui ficando um pouco desesperada. Eu falei assim, cara, eu acho que mais de 40. eu acho que tem muito mais de 40, 50 pessoas aqui. Aí o total acho que foi assim, tipo de 100 a 110 pessoas, né? Eita, meu Deus do céu. E aí aquele negócio, aquela dor de barriga, aquela ansiedade, aí eu já comecei, meu Deus, eu vou passar mal, não vou conseguir palestrar, não. E aí quando eu subi no palco, eu até tremia, assim, tipo, o que eu vou falar aqui? E aí, comecei a falar, minha voz tremia, assim. Aí, só que ao mesmo tempo, eu olhei pra primeira fileira, assim, e, tipo, vários amigos, sabe? Então, tipo, o Leandro foi, a Andresa foi, a Silvia, minha amiga lá de Londrina, ela basicamente veio pra me ver palestrando, foi muito importante pra mim. A Mayumi, a Bia Piercer, tipo, muita gente, assim, a Vanesca, a André, sabe? Então, assim, eu olhei na primeira fileira e falei, caralho, não acredito que esses loucos estão pagando pra eu falar aqui. E aí, ao mesmo tempo que eu tava muito nervosa de falar, eu tava assim, caralho, que legal, né? Tipo, ver outros profissionais que eu admiro me assistindo. Sim. E aí eu dei essa classe de fotografia, e aí depois, assim, um dia depois, tipo, depois o pessoal veio falar comigo e eu comecei a receber mensagem de tipo, caramba, sua classe me ajudou muito. Feedbacks, né? E aí as meninas me mandando fotos, a Cris tava também e me mandando foto, olha, a foto que eu fiz lá com a dica que demais, você deu. hein? E aí eu falei assim, nossa, que louco, né? Que da hora, tipo, foi muito gratificante isso. E aí foi a primeira vez que eu palestrei. Depois eu dei algumas classes com o André mais fechadas, que foram, tipo, pra 5, 6 pessoas. E aí eu fui meio que soltando um pouco, né? Ficando mais à vontade pra falar, né? Fui mais soltando um pouco. Aí, no meio do ano agora, eu dei mais uma classe com o Snoopy, que também foi um convite mesmo? muito Que importante. demais. Foi bem legal. Foi presencial ou foi online? Não foi presencial por causa da quarentena, né? Online, Foi então, online, legal. mas foi pra também 100 pessoas, mais ou menos. E foi bem legal, porque aí eu dei a classe de fotografia de novo, depois eu dei uma classe de joalheria básica, e agora a última vez que eu palestrei eu dei uma classe sobre diversidade, que aí me tirou da minha zona de conforto. É verdade, né? Foi bem louco. Aí eu fiquei nervosa de novo, porque eu falei assim, eu tô tão acostumada a ensinar coisas técnicas, e aí o Snoopy sempre também foi muito aberto, então ele falou assim pra mim, vamos dar outra classe? Eu falei, vamos. Ele falou, escolhe o tema. Ele sempre me deixa aberto pra escolher o tema. Perfeito.
E aí, eu, do nada, assim, eu falei, vou falar sobre diversidade. Não sei por que eu falei isso. Aí ele falou, pô, que massa, nunca vi uma classe assim e tal. E aí foi chegando assim, faltando um mês, faltando 20 dias, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu inventei de dar uma classe de diversidade? Tava, mas assim, com muito medo de falar alguma coisa, né? Sei lá, a gente fica inseguro, né? É verdade. Só que ao mesmo tempo eu tava estudando, eu tenho um público muito grande, assim, na questão LGBTQIA+, né? Então eu tenho essa oportunidade, eu acho uma oportunidade muito importante e sou muito grata a isso. Porque eu convivo e eu atendo muitas pessoas e eu sinto que eu posso representar por ser uma mulher lésbica nessa questão. E aí eu comecei a estudar, né, gêneros, comecei a estudar diversidades, né, sociais também. Ainda estou estudando porque é um assunto muito amplo, a gente nunca vai saber tudo. E aí eu fui ficando um pouco mais calma. E aí quando eu dei essa classe, foi mês passado agora, foi muito louco. Foi muito louco porque foi uma conexão, assim, muito doida, sabe? Tipo assim, foi um workshop grande e tinha quase 50 mulheres ou mais. Boa. O maior público era de mulher. Demais, né? E foi muito louco, porque assim, antigamente eu ia pros workshops, era tipo assim, 5 mulheres e 10 caras, 15 caras. E hoje em dia o público tá muito grande, né? E eu achei muito louco. Então foi muito orgânico essa palestra que eu dei agora por último, porque eu senti que eu podia falar desse assunto, sabe? E aí eu comecei já a palestra falando, olha gente, se eu falar alguma coisa que ofenda alguém, ou que esteja errado, por favor, alguém me pontue, né? Ou então depois me chame pra trocar uma ideia e tal. E foi muito louco, porque aí, assim, no final da classe, assim, uma das meninas que tava assistindo falou assim, pô, eu perfuro há muito tempo e eu nunca tinha tido uma classe tão orgânica, tão pessoal, assim, que eu tenho uma irmã que é não binária e os meus pais não entendem e eu tava tentando entender esse assunto e agora a sua classe fez um boom na minha cabeça. Ela falou assim, eu tô aqui nesse momento mandando prints pra minha irmã e tal, sabe? Então, tipo assim, pô, fiquei emocionada de falar sobre isso, sabe? E aí, até arrepia mesmo. Foi louco, foi muito da hora. Tipo, eu terminei a classe, assim, eu desliguei o Zoom, fiquei assim, tipo, caralho, que louco. Que incrível. Fiquei extasiada com essa classe. E aí eu entendi que, real, tem que ficar me tirando da zona de conforto, sabe? E aí eu dei uma classe sobre vitrine. Eu sempre gostei muito de simetria, né? Então, quando eu trabalhava na Millennium, eu que montava as vitrines e tal. Tanto que eu tô até pesquisando uns cursos de vitrinismo e tal, que eu acho muito louco, essas organizações, né, de ornar as coisas. Então, o que eu sei, eu ensinei também nessa classe. Então, foi muito legal também dar dicas, né, de como montar, do que usar, do que... Pra mim, muitas das vezes, menos é mais. Então, assim, não precisa você ter uma vitrine monstra. Você pode ter uma vitrine simples que vai chamar atenção simples também. E linda. É só saber organizar, sabe? Então, foi muito louco, assim. E agora, em julho, a gente vai dar essa classe de novo e eu já tô preparando outras coisas pra... Já dá uma atualizada, né, meu? Sim. Você acha que o workshop, você palestrar no workshop ou começar a se aprofundar pra lançar isso, te fortalece mais também conhecimento? Com certeza, porque nunca me deixa na zona de conforto, né? Tem coisas que de fato você não parava pra estar estudando ali, que você parou pra estudar pra conseguir passar para outras pessoas. Pra conseguir passar, né? com certeza. Nossa, super me tira da zona de conforto, assim. E tanto que eu tô até, assim, tentando organizar outros assuntos, sabe? Porque é muito importante também a gente saber as técnicas em si, mas também é importante saber os lados mais orgânicos, mais pessoais, né? Porque a gente lida com pessoas, com seres humanos. Financeiro também é algo que é muito importante falar, né? Com certeza. E, nossa, amplia demais os conhecimentos isso, né? E é muito louco, porque quando você dá uma classe, você também aprende, né? Porque você, muitas das vezes, é questionado. O meu maior medo quando eu fui fazer o primeiro workshop tipo, e se alguém me perguntar uma coisa que eu não saiba responder? Aí é verdade. Tipo, fudeu, e agora? O que eu vou falar? Qualquer coisa. Só que é muito louco, porque todas as perguntas que me geram, assim, tipo, coisas que às vezes eu não tinha parado pra pensar, E sabe? você sabia ali. E aí, tipo, acaba se tornando uma troca, né? Pra mim é muito de troca, assim, é muito legal saber a experiência da outra pessoa,
como ela faz aquilo, como que ela perfura, como que ela limpa, porque acaba abrindo a mente. Eu adoro ver outras pessoas perfurando. Tipo, ir no estúdio de algum amigo que tá trabalhando e ver ele fazendo piercing. Porque às vezes, alguma coisinha que, sei lá, que eu esteja fazendo que não tá tão legal, eu vejo outra pessoa fazendo e aquilo me amplia pra... Pô, nossa, eu posso tentar isso, nunca tentei isso, sabe? E isso acontecia muito quando eu trampava na Milênio, quando vinham os profissionais de fora. Fazendo, né? Sim, até sempre conto essa história de, tipo, eu tinha muito medo de furar septo. E é aquilo, né? A gente tem medo, vem. Então, assim, eu tinha muito medo de furar septo. Toda vez que chegava cliente de septo, eu pensava, ai, meu Deus. Sério? 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria agora pra esse septo ficar reto. E aí, tipo, quando eu vi o Sérgio fazendo septo, na Dré foi até na Dré, ele fez sentado. E eu nunca tinha furado ninguém sentado. E aquilo fez assim, tipo, meu, por que você não fura sentado? E aí o primeiro septo que eu fiz com o cliente sentado ficou perfeito. Olha aí, meu. E aí isso assim, super... Eu fiquei tipo, nossa, caramba, meu, não acredito que era nisso que eu tava errando. Porque quando eu vou fazer com uma pessoa deitada, hoje em dia eu consigo fazer, só que é muito mais difícil pra mim do que fazer com uma pessoa sentada. É mesmo? Com a pessoa sentada eu faço... Comigo já foi o contrário, eu fazia sentado e não tinha nenhum resultado bom. Não, nenhum não, às vezes saía um aqui, mas sempre ficava dava aquela coisa... coisinha, nunca ficava muito satisfeito. Melhorar. E depois que eu vi essa técnica de fazer com a pessoa deitada no estilo Iron Man, que é o Spider-Man, não tive mais nenhum problema. Cliente chega pra fazer septo, legal, demorou, vamos aí. Então, hoje em dia eu fico super feliz então, mas antes me dava esse medo também. Quando eu vi essa técnica deitada, eu fiquei bem mais confortável. Sim. Eu consigo perfurar deitada, mas assim... Eu fico muito mais tempo olhando, marcando. Com a pessoa sentada, pra mim é muito mais tranquilo. Demais. É louco, né? E é isso. Tipo... E qual foi a diferença que você viu, assim, questão do workshop em presencial e da telinha agora? Porque do nada teve que fazer telinha, né? Como que foi essa mudança, assim, pra você, meu? Ó, a primeira vez que eu fui palestrar pela telinha foi bem louco, porque eu fiquei pensando, pô, talvez eu acho que ninguém vai ficar prestando muita atenção, né? Eu acho que vai ser meio maçante e tal. Mas eu acho que agora... Você tá do outro lado lá, você não tem ideia se a pessoa tá comendo, se a pessoa tá na frente da tela, se ela tá olhando, se ela não tá mexendo em outra coisa e só fingindo estar na tela. Sim. Eu acho que... Eu acho não, com certeza. Agora, depois dessa pandemia... As pessoas valorizam muito mais as coisas. Legal. Pelo menos eu valorizo muito mais. E eu sinto que algumas pessoas valorizam muito mais. Então, todas as classes que eu dei pelo Zoom, é isso que eu te falei. Ficou muito orgânico. As pessoas realmente querem interagir. Porque a gente não tá saindo, dando rolê, indo na casa dos outros. A gente tá trabalhando em casa e trabalho. Então, quando você tem a oportunidade de estar conversando com outras pessoas e trocar informações daquilo que você trabalha e falar das suas experiências, meu... Eu acredito que quando a gente sair dessa pandemia de vez, tudo vai estar diferente, sabe? Você vai estar, tipo assim, muito mais interagindo, muito mais interessado nas coisas. Então, foi muito massa, assim, essa experiência, essa troca de fazer as coisas online. E eu acredito que quando for presencial, vai ser muito mais importante. Sim. Com certeza. As pessoas, eu acho que vai ficar mais soltas também, né? Sim, e eu acho que vai fazer a gente valorizar muito mais as paradas, né? Então... Sim, foi muito massa. Eu não vejo a hora de ser presencial. Poder abraçar as pessoas. Todo mundo vê, meu. Todo mundo espera isso. Sim. Meu, agora conta uma... Vamos voltar um pouco lá da época que você tava só trabalhando com fotografia, indo em eventos, assim. Conta uma experiência marcante pra você aí de todo esse trabalho que você teve desses 4 anos. Uma que, poxa, meu, esse dia me marcou. Putz... sempre tem, né? Meu ex-chefe me colocava pra fotografar uns aniversários de 15 anos e eu queria morrer, né? Porque aquele bando de pirralho. Já aprontaram alguma com você, meu? Não, porque eu sempre tive essa cara de séria, né? Então as pessoas sempre acham que eu sou muito brava. Mas né? uma criança não tem muita noção, né? Eu abro a boca e estrago o rolê. Putz, mano, eu acho que a história mais louca foi quando eu fui fazer foto do aniversário do Fábio Assunção mesmo, porque eu não sabia. Que rolou lá? Não, na real eu não sabia o que eu ia fazer. Minha professora falou, a gente vai fotografar um aniversário pra caras e tal, não sei o que. Eu falei, você só vai ser minha assistente mesmo. Tipo, eu segurava o tripé e o flash e tal, e ela fazia as fotos muito rápido. Aliás, ela é uma excelente fotógrafa, Carol Coelho, o nome dela. E ela trabalha fazendo eventos e tal.
E aí eu não sabia que eu ia lá. Eu achei que a gente ia, sei lá, fotografar o aniversário de alguém rico e nananã. Na época foi num shopping muito foda, assim, eu nem lembro que shopping era muito E era na longe. época que ele tava doidão já ou ele tava normal ainda? Meu, ele tava tranquilo ainda, sabia? Tava Eu tranquilo acho ainda? que depois dessa época aí foi que ele deu uma despirocada, assim. Mas é que foi louco porque, tipo, era um evento que eu não sabia que ia ter tanta gente famosa, sabe? Tinha muita gente famosa. É mesmo? E eu tava lá, perdida lá no meio, pensando, mano, o que tá acontecendo aqui? Mas assim, não aconteceu nada tipo, só foi muito surpresa porque a Carol não falou pra mim que era o aniversário de uma pessoa famosa. Então chegou lá, eu tava no meio de um rolê muito louco, assim, tipo, o pessoal comendo caviar, tomando champanhe, no aniversário do Fábio Assunção, e eu lá segurando o flashzinho, assim, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Foi isso, assim, acho que foi o rolê mais aleatório, na real, né? E... acho que foi esse, assim, nunca, tipo, aprontaram comigo, graças a Deus. Que bom, né, meu? Que bom. Na escola você era uma pessoa tranquila? Tinha nota ruim? Tinha nota boa? Não, na verdade eu sempre fui, por incrível que pareça, nerd, né? É mesmo? Eu fazia as paradas tudo certinho, assim, então... Era aquela menina que tinha a letra bonitinha, o caderno cheiroso. Caderno cheiroso, não sei, mas a letra bonita, assim. Então, eu sempre fui na escola, nunca tive problema, assim, minha mãe nunca teve problema comigo, né? Por mais que eu seja a filha mais tatuada e mais nananã, quem olha por fora acho que é a mais maloqueira. Mas eu sempre fui a mais tranquila, na real, sabe? Então, na escola eu fui bem tranquila, na facul também. É isso que eu falei, né? Tipo, eu gosto muito de coisas técnicas, então quando é estudo, assim, eu fico um pouco Sempre mais se focou focada. mesmo, né? Que Sim. legal, meu. Sim. E quando você começou a fazer tatuagem mesmo, né? Porque até aí você já tava formada na fotografia, já tinha seu trabalho fixo. Você morava com seus pais ainda nessa época ou você já tava morando sozinha? Sim, eu morei com a minha mãe até os 22 anos. Beleza. E nesses 22 anos você já tava cheio de tatuagem, então? Bom, até com meus 22 anos eu já tinha fechado as duas pernas. Ah, então E não as tinha nada tatuas à era vista. daqui Tava pra se cima, acostumando assim. ela ainda, né? Não tinha tatuado a cara ainda, não tinha tatuado as mãos. Como tava foi bem... esse choque familiar, assim, né, meu? Bom, Quando você eu começou nunca... a pensar, ó, agora eu vou fazer uma tatuagem bem à vista mesmo, por exemplo, pescoço, mão. Sim. Quando eu comecei a fazer tatu nesses locais mais visíveis, eu já não morava mais com a minha mãe. A minha mãe já era nunca mais foi, na tranquilo. real, de ficar pesando muito, assim, sabe? De tipo, você vai... Não vou falar mais com você se fizer isso, né? Não. Ela, na real, tipo... beleza, é o que você quer? Massa. Então, se der ruim, a consequência é sua. Então, sempre foi essa pessoa. Isso é bom, né? Porque assim, se eu quebrar a cara, ela me avisou, entendeu? Mas ela não vai me impedir. Então, eu casei muito nova, casei no papel. É mesmo? Casei Que bem legal. novinha. Eu saí de casa, eu ia fazer 22 anos, eu tinha 21 anos. E aí eu fui morar com a minha ex, e aí a gente decidiu se casar. Na real, essa época foi muito por um ato político também, porque foi Sim. quando os casamentos foram legalizados aqui, né? Que perfeito. Eu ia perguntar, pessoas do nessa mesmo época sexo. deu algum trabalho pra conseguir fazer Então, essa na real, a documentação? gente quis casar, foi muito por um ato político mesmo, porque a gente queria ser reconhecidas, né, como pessoas do mesmo sexo casadas, e também Sim. porque na época ela trabalhava numa empresa, e aí ela queria me incluir no plano de saúde e só podia se fosse casado. Então a gente falou, vamos casar, de boa. Legal. E aí foi muito massa, real, assim, porque no dia foi muito louco, porque no dia do casamento tinha, tipo assim, 15 casais e só tinha eu e ela de mulher. casal. De casal Na época homoafetivo. tinha acabado de sair isso, então, né? Foi tipo assim, tinha uns 6 meses tinha sido legalizado aqui, sabe? Então foi muito louco, assim, pra gente. Foi uma parada real muito importante, assim, Que pra mim demais, e pra né? ela. Nós ficamos quase 4 anos juntas. Aliás, hoje ela é piercer também, trabalha no Tatuiu, a Kerly. Que demais. E a gente troca ideia, normal, né? Passou. É. E... O pessoal fala que, não deu certo. Não, pô, passou um bom tempo, deu certo, mas Exatamente, pô, deu certo até onde terminou tinha ali. que dar. Exatamente. Exatamente, é o que eu penso. Uhum. E aí, a gente acabou se separando, né? Eu
vim morar aqui pro centro, porque eu já tava trabalhando aqui, então já não tava fazendo mais tanto sentido pra mim morar no ABC e todos os dias voltar, já tava cansativo. Sim. Na época que eu trabalhava na Millennium, eu fazia isso todos os dias, então era muito cansativo. Era Era uma hora longe, e meia né? pra ir, uma hora e meia pra voltar. É. E aí eu pensei, pô, eu perco 3 horas da minha vida fazendo só transporte, sendo que eu podia estar morando perto e aproveitando esse tempo, né? Já que eu trabalhava o dia inteiro. O dinheiro que você gasta de passagem vai pro aluguel. Pagava pra um aluguel um pouco mais caro, né? É. E aí, quando eu me separei dela, eu voltei a morar. Não, minto, eu aluguei uma casinha em Mauá. Fiquei 3 meses morando sozinha. Só que já tava muito corrido aqui, tava rolando gap, né? Então, quase não voltava pra minha casa. Ficava na casa dos amigos daqui do centro. Então, assim, às vezes eu ficava a semana inteira aqui na casa de amigos. E aí eu falei, pô, meu, acho que tá na hora de eu vir morar aqui. E aí eu fui morar, na época, em Pinheiros, fui morar com uns amigos que eu conheci. E aí eu fiquei morando alguns meses lá, trabalhando na Milênio. E aí, depois que eu vim pra cá, nunca mais eu consegui, vou conseguir, Você aliás, entra no voltar pro centro. ABC, porque é muito prático estar É aqui, tudo mais né? perto de tudo, tem tudo Sim, aqui que você sim. precisa, né? Sim, aqui eu faço tudo de bike, né, meu? Eu vou trabalhar, eu dou rolê de bike, eu vou comprar material, então, assim, eu já me livro da condução, assim, É. tipo, eu faço de tudo pra não ter que andar de condução. E Uber, porque Uber é caro. Uhum. E é isso, assim, hoje em dia eu tô aqui no centro, moro perto da minha sala, então tá um pouco mais prático também. E é bom porque é isso, a gente tá perto dos fornecedores, né, precisa buscar material, nananã, então hoje em dia nem consigo mais pensar em não estar mais aqui no centro, né, tipo, essa Eu é a também, real. eu não consigo mais sair do centro, meu. Tudo perto, você vai pro trabalho de bike, volta de bike, tipo, E eu vi que a sua bike é fixa, né? É. Como que gerou esse amor pela fixa, meu? vai fazer 2 anos agora que eu tô pedalando. É? Na real, quando eu vim pra cá, pro centro, eu pensava, eu quero andar de bike, porque, pô, todo mundo anda de bike aqui, é muito mais prático. Aham. E nossos amigos, assim, na modificação, a maioria tem bike fixa que mora aqui ao redor, né? sim, o Anami, pá, a Júlia, a gente Aham. até anda às vezes, aliás, faz tempo. E aí, quando eu fui comprar uma bike, eu pensei, meu, acho que eu vou comprar uma fixa, tipo, Uhum. eu sempre gostei do estilo da bike e tal. E aí eu comprei e falei, vou tentar andar assim, vamos ver se dá certo, né? Tipo, as pessoas estão um pouco traumatizadas com esse tipo de bicicleta. Mas eu gosto um pouco de adrenalina, então. Então eu vou comprar essa bicicleta. Como foi os primeiros dias, meu, que não é fácil. Meu, olha. Eu mesmo caí um monte de vezes. Então, pra te ser bem sincero, eu nunca caí de bicicleta. Olha Pra que você- demais! Caramba, Eu tomei deu assim sorte. um rolinha besta, tipo, uns 2 meses atrás, mas foi uma coisa muito boa. Aham. Mas eu sempre andei devagar e tal, então eu fui pegando aos poucos. E aí quando eu comprei ela é uma single, então dá pra inverter a catraca. Ah, é? Que legal. Então eu andei com ela mais ou menos uns 2 meses fixa, coloquei um freio, porque ela não tinha freio. E aí, A minha só tem o freio da frente. um dia eu pensei, eu acho que eu vou deixar ela normal, vamos ver se eu acho melhor. E aí eu coloquei ela na catraca normal e aí, tipo, eu parava de pedalar e aquele negócio parecia Dá uma que não coisa ia. estranha, não é? Aí eu falei, pô, mano, acho que eu vou deixar ela fixa mesmo. Aham. E aí, tipo, meu, de lá pra cá, nunca mais, assim, acostumei. E aí comecei a fazer rolê com a Nami, né? Tipo, aí a então, gente fez meu, até um rolê com a Júlia. Você acompanhou o acidente que ele teve? Você tava Sim, com ele nós na situação? estávamos juntos. Ele disse que teve amnésia, que se Foi, não fosse foi por foda, você foi estar lá foda. com ele de fato, né? Vai fazer um mês isso, a gente tava É. pedalando. E, meu, a gente se trombou, eu falei pra ele, vamos dar um rolê de bike? Ele, vamos. Aí eu passei na minha sala, deixei meu computador que tava na mochila, que eu já pensei, né, se eu cair com esse computador, fudeu. Não vale. É. E aí a gente subiu a Augusta e pensamos, vamos comer um lanche ali no Prime e tal, que é um lugar vegano bem massa que tem ali, na Vila Mariana. Aham. E aí a gente pegou a Paulista e foi. Quando chegou lá no final, assim, tinha uma mina atrás daquela parada que fica no meio da ciclofaixa, aquele ferro. E aí era uma mina magrinha e tal, e a gente tava pedalando, assim, tava vazio, então a gente tava um Tava um pouquinho pouquinho rápido. É. Tá. E aí essa mina saiu de trás do bagulho, só que conforme eu acho que ela sentiu Ela tava que no tinha meio daquele poste Não que dava tem pra lá, ver ela. um Aham. ponto cego mesmo. ponto cego, exatamente. E o Anami tava na frente. Hum. E aí ela fez pro lado, assim, só que conforme ela fez, ela sentiu que tava vindo algo. Aí ela voltou, só que nisso ele se assustou. E aí ele meio que tremeu e a fixa dele é muito leve, porque é alumínio. É. E aí conforme virou o guidão, ele foi. Vum. E aí foi ele e a bike, Ah, ele assim. voou junto com a bike? Foi junto com a bike, ele tava com o pé no firma-pé. Ai, caramba. E aí ele caiu no meio da meu. rua. A sorte é que o farol estava fechado.
E aí tinha uma viatura de frente, assim. Ah, E aí a que viatura já embicou. E aí, só que, tipo, teve um outro rolê que a gente fez que ele caiu também. Só que um cara fechou ele. É sempre o arame, coitado, porque ele vai na frente, então quando vem a bosta, ele que leva, sabe? Coitado. Vou falar isso pra ele depois. Ele vai escutar isso. Ele vai assistir. Foi mal, amigo. E aí, ele, conforme ele... Nessa outra vez que ele caiu, ele, tipo, levantou, subiu na bike e a gente continuou pedalando. Tava eu, ele e a Júlia esse dia. E quase caiu os três, porque tava um atrás do outro. E aí a gente continuou pedalando e tal. Então, quando ele caiu a segunda vez, eu pensei, tá de boa, ele vai levantar e sair andando, né? E como ele tem o airball, tipo, não dava pra ver real se ele estava... Verdade, se tava e aí consciente ou não. E aí ele caiu, só que ele caiu de lado, assim. E aí eu tirei o pé do firmapé, né? Falei, nem vou descer da bike. Tipo, fiquei na bike e tipo, relei nele. Falei, amigo, tá tudo bem? E aí ele ficou travado no chão. Não respondeu. Assim. Não me respondeu. Aí eu saí da bike, encostei a bike. Aí eu falava com ele e ele não me respondia. Aí ele começou a ficar com muita falta de ar, assim, tipo, real, assim. Não falava, mas ar. já Começou a dar uns espasmos. Aí eu tirei a máscara dele, abri a jaqueta, e ele tava com uma bolsinha, tirei a bolsinha. E os policiais? Só... Tá. Ficaram, né, tipo, tava estacionando lá de boa. E aí eu abaixei a máscara dele, tirei a bolsa dele e tal. E aí eu falava com ele tava inconsciente. E aí eu falei pra ele, você tá me entendendo? Aí ele, tipo, bem devagarzinho mexeu a cabeça, assim. Eu falei, então tá tudo bem, fica aí, tá? Aí eu peguei a bike dele, tirei da rua. E aí o policial falou, quer que chame uma ambulância? Eu falei, por favor, né? Tipo, o cara tá no chão, tipo, com falta de ar. Aí fui acalmando ele, falei, respira devagar, tá tudo bem. Eu tô aqui, você não tá sozinho. Aí fui conversando, aí ele foi voltando aos pouquinhos, só que ele não conseguia falar. Aí o policial virou e falou assim, e aí, amigão? Quando você estiver de boa, pode levantar, foi só um susto. Ah, mano, mas rapaz, porra. Aí eu olhei assim pro policial e falei, sério? E eu tava nervosa, porque, tipo, eu já comecei a lembrar de várias coisas, assim, tipo, a gente perdeu o Matheus tem 2 anos, então eu e o Matheus eram muito amigos, então... Isso, assim, já me gerou uma coisa muito ruim naquele momento, né? Eu já pensei, tipo assim... Porque foi feio, porque ele ficou com muita falta de ar, não conseguia voltar, e eu fiquei com medo... Aí o maluco vem e fala uma dessas, pode levantar? E eu, tipo assim, já me deu um gatilhão, assim, aí eu, tipo, tentando agir rápido. Aí eu ergui a camisa dele, assim, olhei e vi a clavícula dele, tava assim, levantado? que tava... Deu uma afundada, na real. Aí eu coloquei o dedo no meio e eu senti as pontas, assim, né? Aí eu falei pra ele, não levanta... Sua clavícula tá quebrada. Aí ele olhou assim pra mim, tipo, balançou a cabeça, mas ele não conseguia falar. E aí o policial olhou pra mim assim, tipo, como você sabe, né? Tipo, aí eu só falando com ele assim, eu falei, não levanta do chão, fica aí. Aí chegou a ambulância, e olha como é diferente o preparo. O cara da ambulância falou assim pra mim, ele desmaiou? Eu falei, desmaiou. Aí ele virou pro outro e falou assim, clavícula quebrada. Ele nem colocou a mão no arame. Caramba, que foda. Ele nem colocou a mão no arame. E aí eles já levaram ele, colocaram ele lá na... o corpo apaga por conta do choque forte, né? Sim, é um choque muito forte, né? E aí, tipo, colocaram ele na prancheta lá pra levar e tal. Aí eu peguei o celular dele da bolsa, coloquei no bolso dele e falei, vou guardar a bike e já acompanho você. A sorte é que estávamos muito perto da casa do Cami. A gente morava na Vila Mariana. Eu liguei pro Cami e falei, amigo, a Nami sofreu um acidente, posso deixar a bike aí? Preciso ir pro hospital com ele. Ele, não, pode vir. Aí corri, deixei as bicicletas lá e segui pro hospital. Aí chegou lá, ele tinha dado entrada na emergência, fez uns exames, falaram que ele ia ter que operar, que ele ia ter que voltar no outro dia. Isso era tipo assim, quando a gente chegou no hospital, 9 horas da noite. Foi cedo. Foi, a gente saiu do hospital 3 horas da manhã. Aí levei ele pra casa, no outro dia falei pra ele, faz exame em outro lugar também pra saber e tal, talvez um particular. Aí acabou que ele fez as paradas e falaram que não precisava operar, que ia recuperar e tal. Realmente cola, né? Você tem que tomar cuidado pra não calcificar errado, né? Mas aí agora tá 50% já, falei com ele. Ele veio aqui, assim, trocou ideia, ficou paralisado. E aí ele pra mim, assim, dentro do Uber, amiga, aonde que eu caí? Porque eu não lembro. Ele falou que não lembra.
ele não lembra... Ele falou que só lembra de ter passado na minha sala comigo. Sério, ele falou que só lembrava da Paulista. Subi no Sim, Augusta sim. e aí daí apagou. Aham. Tipo, ele falou que só lembra disso, que não lembra como ele caiu, louco. não lembra da gente subindo a Roosevelt. Foi um Que puta de um coisa. apagão. Ele me perguntou assim umas 4 vezes. Eu até mandei um áudio, falei, tipo, amigo, real, você teve um apagão, velho. Porque você não lembra de nada. Não. Eu falei, você não lembra nem, tipo, antes dali de você ter caído. Ele falou, mano, eu não lembro de nada. Ele falou que não lembra de eu falando com ele, não lembra de nada. Foi louco. Caramba, imagino, graças ao pai. Foi Você um tava susto com da ele, porra, imagina, você foi. tá sozinho, meu. E foi bem no final de semana que eu tava palestrando. Aí eu dei uma... Eu palestrei, aí dei uma folguinha. Falei pro Snoopy, vou dar uma saidinha e já volto. Tipo, aconteceu tudo isso, assim. Nossa, sério, Gente, caramba, eu só meu. queria comer um lanche. Me dá uma pedalada, só isso. Eu falei, nossa, mano, que susto. Mas é isso, né? Tipo, a gente tenta andar de boa porque somos profissionais, né? Uhum. E autônomos. Caiu, não tem convênio, se lascou. Já era, então tem que tomar muito cuidado. É, meu, ainda mais a gente que trabalha com a mão. Sim. Quando sim. cai, a primeira coisa que vai apoiar Sim, é a mão. que nem né, ele com o também. braço, ele ficou uns dias sem atender, né? É, meu. Ele falou que agora tava conseguindo fazer uns atendimentos mais tranquilos, mas ainda não dá pra andar de bike, tem que esperar calcificar esse negócio. Nossa, Mas foi louco, foi um susto assim que eu fiquei tipo, meu Deus, que demais, né? nossa. Forte isso. E você já saiu do país assim? Já foi viajar fora? Não, ainda não. Pretendo Você ir pensa pra ano que onde? vem. Então, eu quero dar um rolê em Londres. Olha, Tem um amigo meu que tá demais. tatuando lá, né, o Felipe. Aliás, ele que tatuou esse braço aqui. Aham. E... E é uma oportunidade pra trampar também. É, né? então, Pra ele atender. trabalha no estúdio lá e aí eu queria ver, sentir essa oportunidade aí de ir pra lá, ficar uns dias lá. E, sei lá, ficar uns 15, 20 dias e voltar. Mas aí estamos vendo, já tirei o passaporte, tô tentando agilizar. Perfeito. Mas agora é isso, né? Só dá pra viajar depois que tiver as coisas Só mais depois estáveis. que voltar, né, meu? E questão de modificação, assim, o que você tem? Não tenho tantas. Eu tenho a escarificação, que foi o Shiva que fez. Sim. Tenho a bifurcação de língua, que foi o Dani. Aham. Que mais? De modificação, acho que é isso, né? Os alargadores, Big Helix, desse lado aqui. Tem os coin slots, que são do André. Aham. Tragos, que é do Luiz Garcia. Big Helix é do Kami-sama. Demais, meu. Tô vendo com a Vai Nami de fazer vai um Big carregando Conch. com o de cada profissional. foda Bagagem, ali, né? Vou fazer o conch, um Big Conch com a Nami. Tô esperando melhorar o braço dele aí. Uhum. A gente tá sempre trocando de trampos. Mas pretendo ter mais coisas. Eu quero fazer um implante, tava até vendo com o Tapajós. Quero fazer um implantezinho aí, talvez no braço preto, não sei, Legal, tô vendo hein? ainda. Quero escarificar, né, essas partes aqui. E quero me suspender, né? Tô vendo. Você já aí se eu me suspendeu? Ainda não. Caramba, hein, meu. Você não sabe o que é isso. Eu sei que eu vou hein? gostar, por isso que eu falei com o Vini Depois até que esses sobe, tempos. meu irmão, você vicia. É louco, né? Então, até falei com o Vini esses tempos, acho que tem uns 2 meses mais ou menos, pra ver como que é, como funciona, o lugar e tal. Mas eu tô bem afim de fazer esse ano ainda. Sim. Tudo dando certo, eu quero fazer real. E a modificação, assim, você começar a modificar, né? Você acabou que ficando famosa na questão do conslot, né? Você faz uns conslot lindos. Como que foi entrar nessa questão, assim? Porque o conslot é algo novo, assim, dizendo aqui no Brasil. Fez 3 anos já que eu faço com slot, né? Acho que foi 40 que você fez, foi? Então, segunda-feira eu bati 40, eu tô vi bem lá. feliz, tô bem feliz. Não sei se tem alguém aqui em São Paulo que já fez mais do que 40 com slots. Se tiver, aliás, que me chame depois que eu não sei. Demais. Mas por curiosidade mesmo. Uhum. Bom, eu venho estudando modificação há um bom tempo também, né? Tipo, já de 4 anos pra cá. Isso foi quando você já entrou na Milênio ou foi antes disso? Foi um pouquinho antes. Um pouquinho então antes você de entrar na Milênio, eu já vinha... tava começando esse gosto, né? já vim. Mas assim, vim estudando bem de levinho mesmo, né? Tipo, eu sempre tentei ser muito cautelosa, assim, nessa questão de modificação e tal. Até porque a gente sabe o peso que a modificação tem aqui no Brasil Sim. ainda. Mas vim estudando muito com o tio Dani. Depois que ele bifurcou minha língua, assim, eu fiz alguns works com ele de sutura. Aliás, ele que me jogou na sutura e falou, Boa. você leva jeito, você tem que suturar. O Dani sempre foi um apoio muito massa nessa questão de modificação. Aliás, tô morrendo de saudade dele, faz tempo que a gente não se vê. E então ele me empurrou muito pra isso. Quando eu falei pra ele que eu queria fazer, ele falou, não, você vai fazer, nananã.
E aí, quando eu fiz a primeira... Depois dos works que eu fiz com ele, que eu quis fazer um Big Helix, que foi até na minha ex, ele falou, não, traz ela aqui que eu vou te auxiliar. Certo. E aí, reconstrução também de lóbulo, quando eu fui fazer... Nossa, minha perna tremia, assim, Imagina. na primeira, porque ele que me auxiliou. Uhum. Ele falou, ó, você vai cortar aqui, nananana. E a questão Cruzou da o anestesia, braço. meu? Te deu um choque, assim, de começar a aplicar anestesia? Ah, com certeza, com certeza. Isso é uma parada que nem dá pra parar de estudar também, né? então. Tô sempre estudando, Que eu acho que é o vendo mais as difícil, assim, composições. dizendo, hein? É, em questões de... Que é uma composição química que você tá colocando que pode dar alguma reação. Com certeza, com certeza. E aí? E, eu tento ser o mais cautelosa possível, sempre questionar muito as pessoas que a gente vai utilizar isso, né? Pra ver se a pessoa pode ter essa composição. É uma parada que a gente se põe em risco, a gente sabe disso e as pessoas que a gente faz esse tipo de trabalho também. Uhum. E é isso, eu tento ser o mais cautelosa possível. Eu já me neguei a fazer vários trampos de modificação e continuo negando. Se eu não me sentir confortável, se eu não me sentir segura pra fazer, eu não vou fazer. Então é isso. E aí, é isso, o Dani me apoiou muito e aí eu comecei a Aí você fez o estudar primeiro suturas. foi lóbulo, né? A primeira foi reconstrução, foi na minha comadre, aliás, Ai, mãe que do meu demais. afilhado. E aí ela queria fechar as orelhas, e aí eu fui no Dani, e aí só que eu achei assim, que ele ia, sei lá, né? Fazer, tipo, não, né? pegar a minha mão e fazer. Não. Ele falou, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Cruzou o braço. E eu assim, né, tipo, Dani, agora? não vou conseguir. Ele, não, você vai sim. Eu falei, não, não vou. Ele, você vai. Aí eu, não, faz só uma suturinha aqui. E pra era eu, o que? Era corte de brinco ou era largador? Era um alargador de 14 milímetros. Você já era mais treta, viu? E aí ele falou assim, não, tá bom, eu vou fazer esse lado e você vai fazer o mais difícil. Eu falei, puta Certo. merda, tipo, Ô, sem meu. massagem, entendeu? Poxa vida, Aí ele velho. fez lá, nananana, rapidão. Aí ele falou, agora você vai pro outro lado. E aí eu fiz, e aí, tipo assim, fiz os pontinhos bem juntinho, nananana. Ele falou assim, mano, você tá com medo do quê? Olha o trampo que você Olha aí. fez. Certo. E aí, tipo, a partir disso eu fui estudando, não comecei a fazer várias, e aí eu fui estudando bem aos pouquinhos, aí fiz de furo de brinco, né, tentando coisas pequenas e tal, e aí eu fui estudando com slot. Quando eu me interessei muito pelo coin slot, a primeira coisa que eu quis era ter um, antes de fazer. Certo. Então aí eu fiz o primeiro com o André, que foi esse aqui, Uhum. e aí eu entendi como aquilo se adaptava no corpo e tal. Eu falei, pô, eu quero aprender a fazer essa parada. E aí eu comecei a estudar também, né? Comecei a trazer esses estudos que eu fazia pra reconstrução pro coin slot. Então o primeiro que eu fiz foi até na minha ex-cunhada, que assim, porra, confiou pra caralho, assim. Tipo, Imagina. aí eu fiz, aí depois fiz na minha ex, aí fiz na Silvia, minha amiga lá de Uhum. Londrina. Aí eu não parei, fui fazendo bem aos pouquinhos, fiz E na um vai Bia. chamando o outro, né? Sim. Meu? O pessoal vai vendo, Eu vai fiz divulgando. em bastante amigos, piercers, assim, fiz no Leandro, eu fiz no outro Leandro, meu amigo, eu fiz dois coin slots pra 25 argolas cada lado. Então a Caramba. gente fez uma ligação, foi o primeiro grandão que eu fiz. Depois eu fiz na Marcela, que é a amiga tatuadora que tá fazendo esse braço. Uhum. O dela foi pra 28, foi o maior até agora. E aí eu não parei, então assim, tô sempre conversando com pessoas que querem fazer. Sim. E aí, a cada dia que passa, assim, eu tô sentindo um pouco mais de... Cada vez que eu faço um, eu penso em alguma coisa, em Uhum. alguma técnica, alguma coisa nova. Antigamente eu fazia usando punch pra arredondar as pontinhas. Hoje em dia eu não então. uso mais punch, hoje em dia Você eu faço disse só... que fez o Big Helix na sua ex, né? Isso. Esse foi cortando também ou foi removendo já com punch? Não, esse foi cortando, foi bem difícil. Então já foi uma teoria igual, né? Foi. Já foi praticamente o primeiro, assim, Foi, próximo foi. ao slot, né? Esse, na real, eu usei um punch, só que eu usei... Ah. Eu tinha um punch de 6 e ela queria uma abertura pra 10. Era um big mesmo. Caramba. Então eu tirei uma parte e depois eu removi a outra, né? E Então, foi removendo redondo mesmo? consegui, é bem redondinho, Uhum. ficou bom. E aí o Dani foi me auxiliando também e tal. Porque aí no bisturi é bem mais difícil você Nossa, conseguir fazer super, um círculo ali, Super, né, meu? mas ficou bom o resultado. Uhum. E aí, tipo, não parei de estudar até hoje. Hoje eu tô sempre desenvolvendo alguma técnica nova, né? Tipo, o de que eu fiz segunda-feira foi no Kevin, no piercer. E é o segundo que eu fiz nele, o outro também é pra 20 argolas e tal. Então, assim, ele falou, amiga, ó, só vai. Quero uma coisa bem grande, nananã. E aí, pô, a gente fez mó onda, assim, trocando mó ideia Legal, e eu tal. vi lá, meu, uma pedação assim, ó, na Sim, bancada. sim, tipo,
Foi bem louco, assim. Eu tô bem feliz com essa procura, porque as pessoas geralmente me mandam mensagem, nossa, meu, seus coin slots são os mais bonitos que eu vi, nananã. Pô, isso deixa meu coração quentinho, né? Tipo... E a questão de você ter tido bastante experiências, bastante pessoas te procurarem, isso que faz o seu trabalho ficar melhor. Sim. Né? Porque, tipo, você faz um aqui, daqui a pouco outro só daqui 2 meses, depois outro só 3 meses, aí em uma semana e esses intervalos grandes, acaba que a tua qualidade não fica tão boa, né? Se tá um atrás do outro ali, a evolução vai ser constante e vai aumentar mais rápido, né, meu? Tanto que eu fui pra Salvador, em Salvador acho que eu fiz 4. Olha aí. Pô, é legal, né? Uhum. Fazer 4 coin slots fora de São Paulo, assim, eu achei bastante, sabe? E aí eu já tenho coin slots marcados pra quando eu for, nem sei quando eu vou pra Salvador, mas já tem cliente marcando, tipo, meu, assim que você souber, já me avisa que eu vou fechar esse trampo com você, então... Ó, tô feliz pra caralho. Demais, tipo, né? da hora. O coin slot hoje em dia, então, é o teu carro-chefe, né? Ah, Dizendo com certeza, assim, né? com certeza. Tipo, às vezes até o cliente fala assim, eu queria piercings na Helix, mas eu quero várias argolas. E aí eu venho e apresento, Olha deixa eu isso te aqui, mostrar ó. esse trampo aqui. Vai curar mais rápido, né? Você não vai ficar sofrendo, Boa, não vai ter uma peça pra adaptar Sim. ali. O auge pra mim foi fazer um coin slot numa médica. Nossa, que incrível. Foi louco. No dia que eu atendi ela, assim, que eu falei assim, caralho, velho, tô fazendo um coin slot numa médica. Imagina. Fiz um coin slot pra 4 argolas, porque ela queria esse aspecto de argolas. Mas Mas ela queria algo bem assim, pequenininho. né? Ela falou, meu, não quero que apareça o espaço, eu quero que fique a argolinha certinha. E assim, consegui fazer o que ela queria. E aí ela falou assim, meu, seu trampo é impecável. Tipo assim, eu tô vendo você trabalhar e caralho, tipo, atrapalhou aí. Desculpa aí. E aí foi o auge pra mim, pô, atender uma médica, tá ligado? Que demais, tipo, meu. É louco, né? E, pô, eu já fiz em advogado, em médico, em pessoas da nossa área, em piercers, tatuadores. Nossa, tipo, muita coisa. Muita diversidade. E a questão dos pontos, assim, fica quanto tempo? Quanto tempo você sugere? Antigamente eu tirava os pontos. É um estudo, né? Tipo, então. Porque quanto menos tempo ficava, mais vai reter também, né? Não sei se tanto. Não. Ou é por conta da remoção, é o mesmo tamanho que vai ficar? Eu sempre removo a mais do que a pessoa quer, já considerando a retração. Legal. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa quer um coin slot para 4 argolas, eu vou cortar para 6, 7. Certo. Porque eu sei que essa retração vai ser um pouco maior e vai ficar no espaço que ela quer. Os pontos eu costumo deixar de 12 a 15 dias no máximo, tá? Nunca deixo bater os 15 direto. Claro que depende da cicatrização de cada pessoa. Sim. Mas eu nunca tiro antes de 10 dias. Mas já chegou a tirar pra fazer Quando eu o teste comecei a assim? fazer, sim. Eu já cheguei a tirar com 9 dias, com 8 dias. E aí eu sentia que alguns cantinhos estavam bem fechados e alguns um pouquinho abertos. Então, às vezes causava um pouco mais de casquinha e tal. Aí seria e aí necessário isso foi... ficar mais tempo. Sim, aí eu fui vendo que precisava de mais tempo. Hoje em dia, quando eu tiro, tá total fechado. Até assim, Legal. às vezes sangra um pouquinho porque tirou o ponto, mas nada que fique aberto, sabe? A mesma questão para colocar as argolas, né? Quando eu comecei a fazer, o meu, por exemplo, eu coloquei as argolas muito rápido, tipo, porque eu tava com fogo, queria pôr as argolas. Falei, sou piercer, se der ruim eu tiro. Os meus clientes não Parece, né? Não é assim, não. Não, mentira, não pensei isso, um pouco só. E aí eu falei pro André, olha, o André tava viajando até, eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, então, eu queria colocar as argolas. Ele falou, tá recente ainda. Eu falei, não, eu sei. Eu vou colocar, se começar a doer, eu tiro. Ele falou, então tá bom. E aí eu coloquei, só que tava bem curadinha, não deu nada. Já aconteceu de eu fazer coin slots tipo, na minha ex-namorada, por exemplo, que queria colocar. E aí eu falei, olha, tá recente, né? Pô, não fez um mês ainda. Não, vamos pôr qualquer coisa, tira. Aí colocou... Isso já tinha 15 dias que tinha tirado o ponto. Não, já tinha quase um mês. Que tinha tirado o ponto, né? Sim. E aí colocou, tá muito dolorido, tá machucando. Aí eu ia e tirava as argolas. Hoje em dia, eu peço pro cliente ficar 60 dias sem as argolas. Certo. De 40 a 60, tá? Após tirar os pontos. Após tirar os pontos. Então, são 2 meses sem nada pra curar bem, pra não ter nenhum atrito. Porque o que acontece? Quando você põe antes, além de machucar, né, de ficar machucando o tecido ou ficar dolorido, porque movimenta, se o tecido não tá bem
curado, pode até Fazer dar formas. pode até dar um excesso de pele, machucar mais e tal. Então, hoje em dia, principalmente para clientes que eu não acompanho com tanta frequência, porque eu costumo fazer em pessoas que tá sempre fazendo algo comigo, que consegue vir no retorno rápido, que mora perto, então consigo acompanhar. Quando são pessoas que não têm essa frequência, é 60 dias sem choro nem vela. A pessoa fica, ai, mas minha orelha já tá... Não tá curada. Por fora tá fechada, por dentro ela não tá curada. 60 dias. E aí, Já sabe, se encher o saco demais, vai ficar mais 60 dias. Mais 60 dias, vai ficar 4 meses. Mas aí hoje em dia eu já não tenho mais esses problemas, sabe? Mas é isso, são estudos, né? Tipo, ninguém é perfeito, ninguém começa fazendo o negócio já, nossa, zerado. Claro que pra chegar no que eu tô chegando agora, que ainda não acho que é o que eu quero chegar, ainda quero continuar estudando pra estar sempre melhor. Mas pra chegar nesses resultados é isso, é tipo tentativas, é processos diferentes, é formas diferentes de cuidar. E assim vai, sabe? É o que eu falo, pra chegar no que a gente quer, tem que continuar estudando. Exatamente. Com certeza. E na questão dos cuidados, assim, de retornos, porque assim, você atende bastante profissionais piercers, né? E querendo ou não, às vezes o profissional piercer, ele deixa mais solto, porque ele acha que sabe, né? Por saber, ele fica mais folgado, né? Sim. E o cliente, por ser mais leigo, ele acaba que tomando mais cuidados. Sim. Você acha isso verídico? Com certeza. Pelos Com cuidados, certeza. você teve melhores retornos de pessoas leigas do que de profissionais? Ah, com certeza, porque a maioria dos profissionais que eu fiz são amigos, né? Então a gente tá sempre, às vezes se tromba, ou às vezes a gente se liga. O Kevin, por exemplo, ele se mudou pro final da rua da minha casa. Então, tipo assim, a gente Você se vai tromba acompanhar mesmo que não direto. quiser, sabe? Então, e ele cuida direitinho. Ele me mandou uma foto ontem, falou, olha, amiga, tá assim, tá assado, nananã. Mas ao mesmo tempo que acontece isso de ter uma frequência menor de retornos, as pessoas estão sempre muito preocupadas de seguir os meus cuidados. Isso até para clientes de perfuração. Eu pego bem no pé mesmo, tipo, ó, o retorno é de 30, 60 e 90 dias. Vem nos 3 pra gente ter um bom resultado. Então, o 99% das vezes dos meus retornos é só pra dar um ok, é só pra fazer um downsize, né? É só pra ver como tá real. É muito difícil eu ter retorno com problema, assim, do cliente com muito problema e tal. E essa questão de fazer retornos já salva a gente, porque se o cliente tiver com problema, tiver iniciando um problema ali, a gente já vai ajudar. Vai conseguir resolver já vai antes cortar de ali piorar. antes da hora. E os cuidados de coin-slot são muito básicos, né? Procedimentos com sutura em si, na real, são muito tranquilos de cuidar, né? O primeiro dia é mais chatinho, fica mais dolorido, fica latejando um pouquinho. Mas passou do primeiro dia já é mais tranquilo. Então, tipo, não tem muito segredo, né? Sim. Eu sempre pego muito no pé, assim, com clientes que têm pets, né? Pra tomar cuidado pro gatinho ou o cachorro não bater a pata. Pelo também, essas muito coisas. contaminado, né? Sempre trocar a fronha do travesseiro, porque é muito importante. Às vezes tem uma sujeirinha ali, você vira em cima, contaminou. Então eu peço pra se atentar nessas coisas que às vezes a gente deixa passar, né? E acaba não sendo uma besteira. Então, mas em geral, assim, são muito tranquilos. Os cuidados dos coin-slots são muito mais tranquilos que os cuidados de piercing. Que por bom. questão de tempo, né? Porque não procurar é um mais corpo rápido. estranho que o corpo vai ter que se adaptar, né? Sim. O ponto uma hora vai sair e vai ficar tranquilo. Sim. E geralmente a remoção dos pontos são bem tranquilinhas também. Eu costumo sempre tirar bem de levinho pra pessoa não sofrer. É bem suave. Já voltou algum assim que não foi o resultado que você esperava? Olha, já aconteceu de retrair mais do que eu esperava, mas com o tempo a pessoa usando, tipo, causou um certo, né, uma certa elasticidade, dilatação, e aí a pessoa conseguiu usar a quantidade que queria. Mas no momento, por exemplo, de pôr as argolas, às vezes a pessoa queria 8 argolas, e aí só coube 6. Aí a pessoa fica, mas eu queria pra 8. Não, vamos deixar. E aí, tipo, passou 2 meses, a gente colocou 8 e ficou perfeito. Acho que o máximo isso, assim, nunca aconteceu isso não se chama de problema também. Sim, né? Nunca aconteceu, sei lá, de ficar num formato que eu não queria, ou tipo... Que ótimo. Graças a Deus, tudo certo. Que ótimo. E logo no começo, assim, antes de ter tanto conhecimento, a gente acaba fazendo besteiras, né, meu? Com certeza. Você lembra de algum problema assim que, puxa, que é isso? E você teve que resolver? Você diz da modificação ou no piercing? Nos dois. Ah, meu, eu acho que no piercing mais uma questão de
hoje em dia não acontece mais, né? Uhum. Porque é aquilo, assim, muito difícil errar uma perfuração hoje em dia, mas somos seres humanos, né? Sim. Estamos aptos a errar se acontecer. Mas no começo... Sim, mas hoje em vai. dia a forma de cuidar disso é muito melhor. Sim, Por exemplo, com se eu certeza. errar uma perfuração, eu Você consigo sabe o virar que pro cliente fazer. e falar assim, olha, eu errei sua perfuração, eu errei esse septo É. aqui, eu vou consertar ele aqui, né? Tudo bem, massa. Nunca vou deixar o meu cliente sair insatisfeito na questão de, tipo, olhar no espelho e ver que tá torto e, tipo, ficar triste, sabe? Ó, uma por coisa que já aquilo. aconteceu comigo. Deu errar e o cliente não deixar eu arrumar. Já aconteceu com você? Não, Ah, que bom. não. E já aconteceu, não, vou deixar assim mesmo, tá bom? Eu não, pô, mano, não. É, porque aí você fica Não dá. frustrada, É, né? porque a pessoa vai sair, Sim. né? E qualquer outra pessoa vai olhar depois, mas pra ela tá bom, tá Sim, perfeito. Não, sim. mas não tá. Não, deixa eu geralmente os erros que eu tive, assim, foram em questões Até de no septo, começo quando mesmo? eu tinha medo. arrumar. Ah, Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer... porque é questão de erro, vamos olhar pra trás, né? Uhum. No começo, depois daí a gente já teve um bom estudo, já Sim. conseguiu resolver as questões. Já, Mas antes de não ter essa experiências assim. já aconteceu de eu fazer um tragos uma Ah. vez e ficar, assim, mega angulado. E aí eu, tipo, não consegui falar pra cliente, assim, na hora. E a cliente foi embora e eu fiquei, tipo, mega frustrada de não ter falado aquilo pra ela. E aí, Nossa. tipo, quando ela veio no retorno... Tudo bem, coloquei uma base menorzinha e tal, ficou mais alinhadinho, ok, passou batido. Mas eu fiquei muito frustrada comigo, de não ter conseguido falar pra ela que eu errei aquela É perfuração. mesmo? Sim, com certeza. Que foi? Foi medo? Insegurança, sei lá. Acho que foi insegurança, né? Tipo assim, pô, eu trabalhei numa loja super renomada e aí, Tem que pô, falar fiz que errei. isso, Só que aí foi uma questão também de tempo, assim, pra entender que, tipo, que é isso, né? A gente não é uma máquina, né? Estamos aptos a errar. Por isso que hoje em dia, se eu, por exemplo, tiver um coin slot marcado, por exemplo, e aí eu tô num dia que eu acordei péssima, que eu não tô me sentindo bem, que meu psicológico tá abalado, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar em contato com esse cliente e remarcar esse trampo. Boa, Porque, primeiro que eu acredito que a gente deposita a nossa energia na pessoa pra fazer o trampo. com certeza. E aí também não acho justo Você a tá pessoa... carregado, Sim. a pessoa não merece essa Sim, energia. não acho nada justo a pessoa, tipo, pagar por um trabalho meu e eu não estar numa energia, numa conexão legal pra me entregar o meu trampo pra ela naquele momento. Uhum. Então, assim, é raro, mas já aconteceu de eu falar pro cliente, podemos remarcar o seu trabalho? Porque, assim, não tô tendo um dia legal, tive um imprevisto e tal, sabe? Hoje em dia eu tenho tantos clientes que são clientes / amigos, que eu tenho essa autonomia, essa flexibilidade de, se acontecer isso, falar pra pessoa, Demais. olha, hoje eu não tô legal, eu acordei Uhum. muito mal, posso remarcar o seu trampo? E a pessoa me entender. Eu costumo atender pessoas maravilhosas, assim, então, tipo, demais, meu. não tenho problemas com isso. Se eu me sentir no momento que eu não estou legal pra atender, eu não atendo. Eu não me obrigo mais, não me coloco mais nessa posição, sabe? Já aconteceu de eu trabalhar em dias ruins e ter feito trabalhos ruins. É. No dia desse Tragos, por exemplo, era um dia que eu não estava legal. Se eu tivesse num dia bom, eu não teria errado Teria essa acontecido perfuração. isso, né, meu? E problemas que apareceu que não foi você que fez? Nossa, Qual foi o mais vários, trash mesmo aí? Vários. Eu acho que o mais hard de todos foi 2 microdermais Ah. que uma moça tinha aplicado. Você sabe aonde ela foi colocar esses dermais? Sei. E aí foi muito louco, porque ela colocou e depois de 3 dias ela veio pra remover. E colocaram topos de 3 milímetros nela aqui, assim. E isso encapsulou de um modo muito cruel, assim, em 3 dias. Eu fiquei, tipo assim, abismada em como entrou no encapsulou mesmo rápido. dia, porque, pô, 3 milímetros é o Sim. quê? 1 milímetro a mais do que a rosca, Sim. né? E aí isso encapsulou, assim, muito hard. E aí, já que formou pele em cima e tal. E aí ela foi Nossa, e logo dois fazer ainda. essa remoção comigo. E ela falou assim, meu, pelo amor de Deus, tira isso de mim, eu não tô aguentando, tá doendo. E tava inflamado, tava começando a Sim. inflamar aquilo. E aí eu falei pra ela, olha, vamos tentar, mas assim, já te adianto que vai ser dolorido e tal. É. E aí eu fiz compressas mornas, né? Fui conversando com ela, ela tava muito abalada, essa cliente tava até chorando Imagina, e caramba, tal. coitada. E aí eu pensei, porra, preciso tirar esse negócio dela. E aí eu fui conversando e tal, e aí eu consegui remover os dermais. Foram bem doloridos, tá? Porque ela chorou Você durante usou o processo. bisturi, foi com a agulha? Não, eu tirei com a pinça mesmo, a Kelly. Consegui tirar com uma foi Kelly. entrando lá, porque Consegui. quando você fez a compressa deu uma aberturinha. Amoleceu o tecido. Boa. E aí eu consegui tirar com as pinças, mas foi bem hard. E Ah, teve um que outro bom que caso. precisou cortar, né, meu? Sim, e teve um outro caso de uma cliente que perfuraram os mamilos dela com PTFE.
Nossa. Não façam isso. Com PTFE, que é aquele Teflon mega, né, mole. E aí com esferas de 3 milímetros. E aí também capsulou, só que capsulou muito hard. E aí nesse caso eu usei uma pontinha de agulha, assim, bem, dar uma reladinha só pra romper o tecido. Mano. E aí eu tirei e só foi mega, mega difícil, assim. E a cliente sofreu muito também. Mas acredito que se elas tivessem ido num hospital teria sido muito pior. É verdade, porque o pessoal não sabe o que fazer e machuca muito mais. Muito mais invasivo, com certeza. Iam cortar elas, com certeza. Uhum. E aí foram os casos mais hards, assim, mas vira e mexe acontece. Assim, hoje em dia menos, né? Eu acredito que o que a gente tá fazendo é um trabalho de formiguinha, mas ao mesmo tempo tem muita gente acompanhando. É. Então, o que a gente faz todos os dias é ensinar os clientes o que deve fazer, onde deve perfurar. Então, eu sinto que isso tá melhorando, sabe? Mas vira e mexe eu atendo um trabalho ou outro, assim, que foi muito mal executado. Mas também, ontem, por exemplo, eu atendi uma cliente que perfuraram o tragos dela. Mas, assim, tava basicamente ok, só a joia que era uma qualidade muito ruim. Sim. E mesmo sendo com uma semana, eu preferi tirar aquilo e colocar a joia algo melhor. de titânio e tal, porque senão ela ia ter problema. Era uma joia totalmente banhada e ia arregaçar o tragos Nossa, dela. é. Então, expliquei pra ela, troquei a joia e ela tá fazendo os cuidados. Mas é isso, assim, tipo, eu acredito que agora tá melhorando bastante, sabe, essa questão. Ainda tem muita coisa pra fazer, mas tá Acho que melhorando. questão de tempo, assim, vai tudo se encaixando. Sim. E, meus profissionais vão abrindo mais o olho, né? Já tem muito profissional perto do que era 5 anos atrás. Sim, com Né? certeza. Então, acho que daqui 5 anos à frente vai estar bem melhor, né? Sim, e tá vindo uma geração muito nova, né? Sim. Tô vendo os piercings aí de 20 Tem que anos. já tá começando 21 já anos. muito bem, né, meu? Uma coisa Sim. que eu não tive, Sim. nem você teve, Sim, né? imagina se a gente tivesse começado já nessa era de agora com agulha americana. e Demais, nananã, incrível, sabe? né? Tem gente que tá começando agora e nem sabe o que é um catéter. Uhum. Eu tava É. conversando com uma piercer que me chamou no Instagram esses dias. Ah. Ela tem 1 ano e meio de perfuração. E aí a gente chegou nesse assunto, assim, eu falei, mas você já perfurou com catéter? Ela falou, não, nunca usei um catéter. Eu Olha falei, que louco. demais, meu, que louco. Olha que louco. Tipo, a Né? menina não sabe nem como manipula um catéter. Né? Que Eu acho demais. legal, tipo, Sim, já começar incrível. nessa Tem um era. drama. Mas Aham. eu também acho legal a pessoa saber, sabe? Sim. Tipo assim, beleza, você começou com a agulha americana, massa. Não acho que a pessoa tem que ir lá e usar catéter na pessoa, porque já foi. Mas acho legal a pessoa ir comprar um catéter, saber como aquilo era utilizado, ver um vídeo, sabe? Eu acho que é legal saber. Tipo, ela não sabia, sabe, o que era Que e tal. demais. Tipo, a gente cansou de usar catéter, né? Tipo, cansei de ter problemas com catéter também. Tipo, era E foda. aconteceu comigo de passar no umbigo assim, sanfonar, o bagulho todo, meu. E eu tô porra agora. Tecido duro, né? É. Já aconteceu comigo É. também. Não sanfonou, mas assim, o catéter deu uma envergada, sabe? Ah, Tipo, comigo já sanfonou de não passar mesmo. Tipo, Caralho. sai entortando. E aí, sem experiência nenhuma, você só vai forçando. Do nada já passa só a agulha e o cateter tá lá ainda, né? fica lá atrás. É isso aí, meu. Vamos finalizar aqui, tudo certo aí, Yuri? Meu, gratidão demais, agradeço. gratidão imensa por vir compartilhar isso aqui. Que papo gostoso, Foi né? legal, Ficamos foi legal, um pouquinho nervoso no começo, mas fluiu muito bem, né, Foi meu? massa. Valeu Demais. pelo convite, eu que agradeço. Você tem um recado pra deixar pra galera aí antes de finalizar tudo isso? Você pode ficar à vontade e falar o que você quiser. Sua Na câmera é real, essa eu daqui, ó. queria só agradecer mesmo, tipo, pela oportunidade. Acho que vocês estão fazendo aqui é muito importante registrar, né, essa parada, registrar a modificação. Demais. É uma gratidão. coisa que eu escutei Change falando uma vez e é muito real, tipo, tudo que a gente puder guardar de informação de modificação aqui no Brasil, a gente tem que guardar e tem que registrar porque é história. E eu acredito muito que o que vocês estão fazendo aqui é uma mega de uma história. Então, meu, só queria gratidão agradecer aí. demais, É nóis. É Valeu, nóis. gente. E aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com todo mundo e também maratona os outros vídeos, meu. Espero vocês até o próximo, hein? Gratidão. Até lá. Check the mic and make sure it sound right, boys.